Aí vou começar aí pontualmente como eu tenho cumprido aqui com vocês. Hoje nosso tema é o tema de portfólio, que é um portfólio de produtos, de serviços. A gente veio da última aula, foi uma aula de vendas, e portfólio está relacionado com vendas, né? A gente não pode pensar que só em produtos, né? Muita gente pensa em operação só em produto e muita gente pensa só em venda. E na verdade, você consegue ter uma construção boa da organização da tua empresa se tu unir bem essas duas pontas. Então, eu vou botar um pouco de teoria, vocês vão poder conversar. A gente adiantou hoje o workbook. Alguém conseguiu dar uma olhadinha? Não? Passar o olho? Tá, então a gente já começa a aquecer um pouco o nosso pensamento aí para a gente conseguir trabalhar com isso. E agora eu vou já compartilhar aqui a nossa. Tá aparecendo a tela aí? Então, bora lá, gente. Eu vou começar fazendo, relembrando, buenas tardes. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Beleza. Nas duas últimas páginas que a gente trabalhou na última aula, que foi sobre vendas, né? A gente falou das 5 alavancas de vendas, aí lá no final eu peguei as 5 alavancas e botei várias formas de vender, certo? Aí nós temos ali os clientes novos. Eu separei esses dois pontos porque eu vou começar a falar de portfólio, mas a gente tem que sempre pensar que se a gente deixar o mercado puxar a nossa empresa, nós pequenos, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de crescimento. Porque vai ter que personalizar demais, vai ter sempre uma oportunidade nova, a gente não vai ter a direção. Sabe aquele papo que você tem que ser especialista em alguma coisa? O pessoal fala assim, você tem que ser especialista em uma coisa só, num nicho só. Não, menina, que deixa eu te falar um negócio, vou ter que passar amanhã. Não precisa de emitir nada hoje, não. Eu vou comprar ele amanhã Eita, porque, tá, a Ju como tá é ligada. Deixa da eu botar no empresa, mudo Ah, aqui. desculpa, gente, eu tô ouvindo um cliente aqui, desculpa, Tá perdão. vendendo, tá vendendo. Tá bom, de volta aqui no mundo. Então, a gente, voltando para aquele assunto do cliente novo, a gente se esforça muito para conquistar um cliente novo. Mas tá dando retorno de quem aqui? Deixa eu botar da Liliane. Perfeito. Bom, então como a gente se esforça muito para um cliente novo, isso custa caro. Perfeito? E essa lógica, ela é a base de a gente não deixar o mercado puxar tudo que ele quer, para a gente não ter que se esforçar muito porque o mercado deseja, e a gente poder entregar o que nós desejamos. Vou dar um exemplo prático aqui. Na conversa minha com a Amanda, a gente fez um estudo, né, Amanda? De alguns clientes que demandavam demais. Isso é o mercado te puxando. Olha, eu preciso disso aqui. Aí ele vai te pressionando, vai te botando pressão por preço. Só que como nós somos pequenos, a gente tem dificuldade até de repassar o preço. Ele começa a demandar muito serviço nosso, a gente não consegue cobrar mais, né? Então, nós temos que ter o cuidado de embalar bem esse portfólio e dizer, ó, o que eu entrego é isso. Claro que a gente sempre vai querer entregar um pouquinho a mais para o nosso cliente, mas a gente não pode entregar o dobro de serviço, porque senão a gente não consegue, começa a não ficar rentável, né? E aí, estruturando um pouco de como são a venda para esses novos clientes, eu peguei aqui para a gente passar, falei de funil de cashback. Funil de cashback é quando a gente vai lá numa loja e fala assim, olha, a tua próxima compra você vai ter 10% de desconto. E se você indicar duas pessoas, elas também vão ganhar um cupom de R$ 20. Então o cara fez uma venda, indicou para novos clientes e vão ganhar esse tipo de desconto. Funil de abordagem de pessoas próximas, eu estou só aquecendo, tá, pessoal? Só para vocês verem que a gente vai chegar na parte do portfólio que é o objetivo. Funil de abordagem de pessoas próximas, pô, pessoas que você conhece, eu vou lá abordar familiares, pedir indicação, tentar vender para amigos, etc. Aquela nossa lista de contatos do WhatsApp, grupos que nós temos. Funil de abordagem de pessoas conhecidas. Pô, eu não tenho contato da pessoa, mas eu conheço ela. Aquela pessoa que eu vejo sempre na academia, né? Aquela pessoa que eu vejo sempre em algum local que eu frequento e eu vou lá e abordo ela. Indicação óbvio, né? Profissionais relacionados. Vou usar o exemplo da Amanda de novo aqui. A Amanda e a Renata perceberam um negócio legal. A Renata Nesi, que também é mentorada nossa, tem uma mentoria para fisioterapeutas. E trouxe a Amanda e o Gui para dar uma aula dentro da mentoria deles. É profissional relacionado. Olha, eu trabalho com digital, vou pegar alguém que trabalha com digital que pode indicar meu serviço. Usa muito influencer também, né? Pô, vou pegar influencer de moda para vir aqui na minha loja, no caso da Laura, né? A Ju, que trabalha com bolo. Vou mandar um bolinho, um mimo especial que está de aniversário para uma influencer aqui de BH, aqui do Savassi, né? Então, que é o Savassi, é o bairro ali que ela mais vende.
Então, a gente começa a ter assim, ó, profissionais relacionados que podem ajudar a nossa venda. Não adianta nada, né? Você mandar para um profissional que não fala nada a ver com o que você quer, né? O cara que fica criticando o doce lá, que tá caro, e um dentista da vida, eu juro, vou dar um bolinho, né? Você pode mandar para a Fê, que a Fê, ela fala, ó, eu gosto também de comer um bolinho e tal, então funciona, beleza? O funil inbound é isso que eu faço bastante, que é entrar em contato com pessoas que começaram a me seguir no Instagram, mandaram mensagens. O outbound é aquela ligação fria, né? A aplicação de formulário, moleza, isso não vou explicar muito não. Stories, fazer um stories, uma sequência que eu venda. Social selling, ficar abordando toda a nossa base de relações dentro das mídias sociais. E referido à indicação de clientes, é também a gente captar outro tipo de indicação. Mas por que que eu contei tudo isso aqui? Olha o tanto de frentes que eu posso trabalhar para vender para cliente novo. E qual que é a sensação que se dá quando a gente olha para isso aqui? O que que você olha? Que dá trabalho, né? Quem concorda comigo? Dá muito trabalho. É a sensação que dá, não é? Pô, tenho várias oportunidades que eu posso vender mais, e eu tenho que escolher algumas delas. Então, quando a gente sabe que dá mais trabalho, uma relação que nós temos que ter na nossa cabeça, mais trabalho igual mais custo. Mesmo que o trabalho seja nosso. Ó, nós somos os donos da empresa, mas se nós formos trabalhar mais, não estou pagando ninguém. Mas não é nós, é o nosso custo. Estou deixando de captar outras oportunidades. Essa lógica é importante para nós. Então, ó, clientes novos, que a porrada de trabalho só para eu ganhar ele. E a gente faz isso todos os dias. Todo santo dia a gente trabalha isso. Do outro lado, a gente tem os clientes da carteira. E clientes da carteira aqui, pô, funil de cashback pô, cara, eu tenho um desconto se comprar de novo. Se tu renovar comigo, tem um desconto. Né? Se tu comprou a próxima compra, tem uma condição especial. Reconexão com pacientes e clientes, fica chamando o cara. Né? O pessoal manda mensagem de aniversário, eu não gosto muito, mas pô, faz tempo que você não vem aqui, etc. Funciona. Renovação, antecipar a renovação dos seus planos, trabalhar de uma forma intencional a continuidade dos contratos que você tem com seus clientes, fazer um upsell, né? Vender um produto mais caro que você oferta. E cross-sell, olha, o que que meus clientes compram, né? Vou dar um exemplo que é fácil também. Vou usar o da Ju lá de BH, que a Ju, ela vende o mini cupcake e ela vende o bolo inglês, né? Que é tudo bolo de cenoura, tá? Mas, pô, o cara que compra mini cupcake e nunca comprou um bolo, eu posso oferecer para ele um bolo também. Isso é cross-sell, né? Então, só para ter uma referência. São coisas que a gente pode trabalhar. Por que que eu contei tudo isso aqui? É por causa desse próximo slide, que agora a gente entra no tema do dia. A matemática de eficiência de venda é que o cliente antigo ele custa menos que um cliente novo. A gente conseguiu perceber por esse exercício que a gente fez, né? Olha o esforço que eu tenho, eu não consigo nem medir a quantidade de frentes que eu fiz para conseguir captar um cliente novo. A gente nem sabe, às vezes, de onde está vindo, né? Você começa a trabalhar em todas essas frentes, da onde veio o cliente. Só que tu sabe que é caro, porque tu está se dedicando muito, você está botando dinheiro. E aí tem mais um paradoxo. Além de ser caro, a partir do momento que ele entra na tua empresa, ele dá muito mais trabalho. Então, se você pegar o caso da Laura, que tem o meu Desencana, que é um brechó. Ela não vendeu para o cara, mas ela conseguiu levar o cara para a loja. Ela tem que apresentar toda a loja. Ela tem que explicar o que que ela tem, o que que ela não tem. Tem que tentar vender para o cara. Aí depois que vendeu, ela tem que pegar um monte de informação de cadastro, etc. E aí ela não entendeu bem o dado do cara, daqui a pouco vai ter que continuar chamando para fidelizar ele. Então, sempre que vem um cliente novo, ele é muito mais caro. E essa lógica, ela tem que ser a base da estruturação das nossas empresas. Empresas que precisam de clientes novos o tempo inteiro são empresas que têm dificuldade de ser perenes. Todos vocês estão aqui pela carteira de clientes que vocês já têm. E aí a gente começa a entender um pouco que existem coisas que vão diluir o nosso trabalho. E isso que vai dar eficiência. Então, o cliente, quanto mais tempo de relação que eu tenho com ele, muito menos trabalho eu tenho com ele. Essa é a tendência. Pode ser que tenha algum cliente que ele vai cada vez puxando um pouquinho mais nosso trabalho, né? Vai pedindo um pouco mais, mas é nós que temos que dar o limite. Por isso que eu falo que ó, o mercado não pode puxar. Você que tem que empurrar para o cliente o teu modelo. Senão você é funcionário dos caras, né? Então pode sim ser prestador de serviço, beleza? Então, por que que a gente pensa assim? Então, o cliente antigo, ele custa menos,
Porque ele tem um histórico acumulado, você entende ele mais fácil, você já sabe como é que ele pensa, já sabe os problemas que ele tem. Você tem eficiência operacional, tem coisas que você só explica uma vez para a pessoa. Você não precisa ficar explicando, ela já entendeu como funciona. E o resultado teu tende a ser maior, porque o custo ele vai diluir. E como é que funciona essa matemática agora, né? Eu fiz um pouquinho de matemática aqui, mas basicamente o portfólio de produtos que a gente oferece, nós temos que sempre olhar para eles e entender como eu faço para dar longevidade na relação minha com o cliente. Então, para quem tem serviço, é fácil. Para quem tem serviço, eu tenho que fazer planos, eu tenho que fazer uma recorrência, eu tenho que trabalhar esse tipo de coisa. Para quem vende produto, eu tenho que entender quais são os pontos que o cliente me compra, que eu vou ter que vender para ele estando na minha carteira. Então, o cara que compra lá um bolo de aniversário todo ano. Eu já tenho que saber que está chegando o aniversário dele, eu tenho que chamar ele antes. A pessoa que troca de coleção lá com a Laura todo ano no inverno. Começou a chegar o inverno, eu tenho que começar a provocar essa pessoa antes. Porque a gente tem que aumentar esse tempo de relacionamento. Porque se eu não trazer ele para dentro de casa, eu tenho que ir atrás de cliente novo, e cliente novo mais caro, tá? E a lógica é basicamente isso aqui. A gente fala que o CAC, são dois termos que a gente vê muito aí no online, né? Mas é o CAC e o LTV. O CAC é o teu custo de aquisição por cliente. Então, digamos que eu gastei R$ 30 para um cliente. Como é que eu calculo o meu CAC, tá? Você pode botar todos os custos que você tem de venda. Eu gasto com social media, eu gasto com tráfego, eu gasto X horas por mês para fazer conteúdos, eu gasto comissão, eu dou desconto para quem é cliente novo. Aí eu somo tudo isso aí num exemplo simples, né? Para ser fácil de calcular. Tudo isso que eu gastei ao longo do mês e divido pela quantidade de clientes novos que eu tive. Um jeito fácil de você calcular teu CAC, tá? Para não dar muita dor de cabeça. Ó, gastei tudo isso aqui. Eu gastei social media, eu gastei X horas de conteúdo, eu gastei tanto de desconto, eu gastei isso, aquilo. Quanto que deu total? Quantos clientes novos que eu tive? Esse mês gastei R$ 5.000 e tive 100 clientes. Gastei 50 por cliente. Beleza? Na prática, se eu vendi para o cara uma vez e eu vendo depois para ele novamente, nós temos uma redução desse cara. Eu gastei uma vez. Então, se eu gastei R$ 30 para ele e a segunda vez que eu vendi para ele foi o mesmo valor, foi a minha recorrência, o que que acontece com esses R$ 30? Eu gastei mesmo 30, mas ao invés de vender 300, eu vendi 600. E aí que está a matemática do lucro. Porque a gente tem que ter essa conta na mão para poder dar desconto para aquele cliente que é nosso. Se eu sei quanto custa o meu cliente, eu posso ter um desconto de fidelização claro para ele. Acompanhar essa lógica? Mais ou menos, né? Então vamos lá. Vamos pegar a Ju aqui, que a Ju a gente vai fazer um trabalho que vai envolver também um pouco de tráfego pago em algumas regiões. Aí vamos dizer que a Ju vai começar a gastar R$ 500 por mês de tráfego, certo? E a Ju vai vender para quantos clientes novos? Vamos utilizar que ela vai vender para 100 clientes novos, porque ela fez esse trabalho. E esse foi o único custo que ela teve. Vamos considerar isso, tá? Então ela gastou R$ 5 para cada cliente que trouxe para a empresa dela. Se eu pegar e olhar para quem está na minha carteira e der R$ 2,50 de desconto, é mais barato do que eu trazer um cliente novo, que eu gasto 5. Então, faz sentido que o meu cliente recorrente ele pague menos. Só que não precisa ser muito menos. Pegar a lógica? Vamos desenhar. Tá todo mundo de acordo? Então, vamos ficar. Tô seguro, será? Você vê quem é que tá com cara de dúvida aí. A conta é complicada. A conta é complicada, mas tem que ter a lógica bem desenhada. Vamos de novo aqui passar no desenho. Deixa eu ver. A dúvida da Ju, como é que faz? Ju, no teu caso, vai pegar todos os custos de venda. Então, quais são os custos? O que que você vai gastar para vender? Pode abrir o áudio aí para a gente exercitar junto. Então, agora a gente está com esse projeto de entrar com tráfego pago, né? Uhum,
Mas fora isso, realmente eu não gasto com mais nada, né? Vai gastar com mais uma coisa, não vai botar o menino a atender 4 horas por dia? Ah, não, tá, já tá aqui. Isso, Mas então o entra menino, funcionário? Entra? claro, ele é o teu vendedor. Não, mas Ele é ele é um teu- faz tudo, né? Ele não é um vendedor Mas aí específico. você calcula a hora, digamos que ele vai ter quantas horas por dia que ele vai atender o WhatsApp. E faz uma simulação, vamos dizer que seja 50% do tempo dele. Aí digamos que você vai gastar R$ 500 por mês de tráfego e vai gastar metade do salário dele. Vamos dizer que seja R$ 2.000. Vai pegar esse dinheiro que você investiu, 2.500, e vai ver. Vai ser a conta perfeita? Não vai, né? Mas você pode fazer uma proporção, se quer dizer perfeito, que você é mais perfeccionista um pouco. Você pode olhar quantos clientes novos compraram no mês e quantos que não compraram, e faz um rateio disso. Mas de uma maneira simples, eu somaria tudo, somaria o custo dessas metade do serviço dele, mais o seu custo de tráfego pago, e dividiria pelo número de clientes novos que você teve, Sim. tá? Aí ficou muito alto, aí a gente pode aprofundar. Tá, vamos dividir então, vamos fazer um rateio proporcional, quem já era cliente antigo e quem não é. Tá? Mas acontece, tudo aquilo que você gasta para um cliente novo. Ah, Henrique, eu não quero considerar, porque ele está me ajudando muito aqui em outras coisas, é pouca coisa. Beleza, isso você não considera. Você não precisa considerar. Só que o ponto importante é você ter noção disso, porque esse é um desconto que você pode dar para o seu cliente. Então, no exemplo meu aqui, ó, deixa eu pegar aqui para anotar. Essa questão que, que, Uhum. que eu, que eu falo, por exemplo, eu vejo essa questão do cashback, até a minha loja online ela já tem eu posso implantar, só que eu nunca sei se isso, se eu posso fazer isso dentro do meu custo, entendeu? Eu Uhum. entendi a sua lógica, né? Por exemplo, ao invés de gastar R$ 5 com um cliente novo, eu fidelizo o cliente antigo, por exemplo, através de um cashback, mas eu nunca sei até onde eu posso ir com isso, entendeu? De Beleza. percentual, de valor. Vamos lá, vamos fazer a conta aqui, ó. Esse caso aqui que a gente está na tela. Gastei 10% para um cliente novo, certo? Quanto que eu posso dar para um cliente antigo? Menos que 10. Menos que 10, né? Aí quanto que vai dar? Quanto que funciona? Se der 3 e funcionar, tá bom. Ah, tem que dar 7, tem que dar R$ 50. Como é que você vai calcular isso? Isso depende da tua tentativa e erro, entendeu, Ju? Mas assim, se custa 10% para mim, se eu botar 5, eu estou ganhando. Porque é um trabalho a menos que eu estou fazendo. Aquele cara já sabe comprar na minha empresa, ele já sabe como funciona a minha entrega, ele não vai ter dúvida, ele não vai me reclamar, tá tudo certo, ele já conhece o meu produto. Então, por exemplo, tem diversas estratégias que você pode fazer aqui. Você pode, inclusive, ter uma tabela diferente, tabela fidelidade, né? Dando exemplo do Madeiro, o Madeiro ele dá até 10% de desconto para quem compra R$ 1.800 a cada 6 meses lá. Então ele faz uma progressão. Mas baseado no quê? É baseado nisso, né? Qual o custo de adquirir um cliente novo que gasta R$ 1.800? Por que ele dá 10% com R$ 1.800? Porque aí é o outro ponto que a gente vai falar que é o LTV. Provavelmente o LTV dele é menor que 1.800. Então, deixa só, se o cara passar de 1.800, ele está puxando toda a minha empresa para cima em 6 meses, entendeu? Só que é um nível de informação mais avançado que nós. Lembra que você toca sozinha. Tá? Então, ó, o que que é o seu custo? Você vai pegar o custo que você gastou. Henrique, no começo eu não vou botar nada. Pode fazer só, custo do tráfego pago. Começa com isso. Custo do tráfego pago, divide pelo número de novos clientes. Ah, foi R$ 5 por venda. Beleza. Então eu posso dar 2,50, né? Aí vai ter o preço médio, mas que seja R$ 50, deu 10%. Então eu dou 5% para quem já é cliente. Manda no WhatsApp. Para você que já é cliente, esse mês tem 5% que mandar pedido. Pronta entrega tem 5%. Pronto. Já, já foi suficiente. Então, entender o custo e definir é uma questão, vai ser 4,5, vai ser 5, vai ser 6, tu que vai definir o que dá certo. Mas geralmente, se você der qualquer coisa para quem já é teu cliente, ele vai continuar comprando. Só que ele está tendo a sensação de benefício, ele está tendo a sensação que ele vale a pena ele continuar comprando contigo. E é isso. Porque senão você Eu não ganha mais. sei se, eu não sei Pode se é falar. porque, por exemplo, como a minha coisa sempre foi, como o meu trabalho sempre foi muito orgânico, aí eu calculo em cima dos meus custos variáveis, nananá, o CMV, enfim. Então, eu tenho uma dificuldade, assim, dessa coisa do desconto. Lógico que eu vejo, por exemplo,
vocês que são da turma aí de academia, a Live, que é uma loja de Uhum, vestuário fitness, mas é uma atrás da outra, cashback, aí assim, a gente vai um dia, no outro dia. Eu já comecei a comprar presente tipo, de aniversário lá, porque tinha cashback, sabe? entendi. Então, assim, eu comprei para mim, ganhei cashback, aí eu fui fidelizando porque tinha um retorno. Uhum. Realmente funciona, né? Funciona mesmo. Mas no meu caso, eu fico com receio de que isso impacte o meu resultado, entendeu? Então, eu não sei até que número eu posso chegar. Porque na Não. minha cabeça eu nunca gastei para adquirir um cliente novo, Então, entendeu? o que que você faz? Então, você pega e inflaciona teu preço, igual eu fazia na indústria. Eu trabalhava na indústria, o que que eu fazia? Também tinha ali uma desconto de fidelidade. O cara que comprava até 1 milhão por semestre, 2 milhões por semestre, 3 milhões por semestre. Cada um tinha um preço diferente, pela relação, por tipo de trabalho, etc. Então, como é que a gente faz? Eu formo o preço, crio o meu preço baseado no meu CNMV com o maior custo possível. O desconto é um custo. É isso que você está me falando. Senão, Henrique, seu desconto é um custo também, né? É o dinheiro que eu deixo de ganhar. E desconto é um custo, que é um custo de aquisição do cliente. Então, tu pode, Henrique, se eu vou gastar R$ 500 por mês de R$ 1.000, ou o que seja, com tráfego, que é o teu caso, ou com uma social media, não sei o que, que a gente vai acabar encontrando o caminho melhor, é, você pode inflacionar teu preço, inflacionar seu CMV, só que vai dar muito pouco, entendeu? Por isso que a venda a gente sempre trabalha sobre a receita, a gente não costuma trabalhar sobre o CMV. Porque o CMV tem a margem em cima ainda. Então, se tu gastar R$ 500, vai dar merreca, vai diluir, tu nem vai querer prestar atenção nisso, entendeu? Então, pode adicionar para ter essa segurança. Pega o valor que você vai gastar, pega aí, a quanto que eu vou gastar? R$ 1.000. Pega a tua produção mensal e eleva teu CMB. Se isso que vai te dar segurança. É um formato também. Aí você tem uma trava ali, né? Se tu vender mais, teu CMB vai acabar baixando, porque vai ficar um variável ali. Porque o final do dia é quanto que você vendeu e quanto que você gastou. Não é uma relação tão direta, né? A não ser que você trave, né? Olha, Henrique, meu CMV. Aí para entender bem, CMV médio é o custo médio de produto vendido, tá, pessoal? Então, assim, vocês também têm vocês têm o de vocês. Eu não trabalho com produto, tem serviço. Qual que é o meu custo médio de serviço vendido? Que vai basear na hora de vocês, né? Ou de um funcionário de vocês. Mas vamos lá. Você pode botar variável também. Então, por exemplo, no meu caso lá, eu pagava comissão, certo? Então, eu tinha ICMS também. Então, eu tinha lá o meu CMV, depois eu inflacionava o preço baseado em comissão mais ICMS. Então, dava ali ponto 12 mais, ponto 12 mais ponto 4 menos 1, né? Menos 1. Aí tu vai dividir por 0,85, 0,83, aumenta o teu CMV, seria isso. É um caminho também, tá? Porque tu não vai pagar não vai pagar nada sobre o preço, tu entendeu, Ju? É uma conta complicada, tu está complicando um pouco as coisas. Não precisa complicar tanto assim. Mas pega ali que você gastou, divide pelos teus clientes novos. É isso. Se isso deu um percentual da tua venda, vai botar menos. Aí, mas eu vou perder sobre os clientes que eu já tenho. Aumenta o teu preço. Pronto. Vai dar muito pouco em relação a quem já tem. Quem usa cashback, a maioria perde. Essa é uma opção. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é necessário que você dê um cashback, por exemplo. A gente focou aqui no tema cashback. Pode ser um desconto. Vou fechar a negociação. Já que você é cliente, você tem um desconto. Já que é seu aniversário, você tem um desconto. Coisas desse tipo funcionam bem. Só que você tem que saber quanto que você pode dar. O meu aqui é 8% aqui na nossa empresa. Entendeu? Então eu trabalho com 8%. Eu cheguei à conclusão que, olha, se eu der 8% de desconto, faz sentido. Faz sentido por quê? Porque eu estou gastando 12, 13% para fazer uma venda. Entendeu? Venda nova, né? Uma venda nova, cliente novo. Ah, agora eu calculo exatamente o número de horas a mais que um cliente novo dá. Não, não, porque isso complica muito, é tão pouco, né? Já está na minha estrutura de custo. Então, assim, a gente não precisa também saber tudo tão na vírgula, porque nós temos que ter margem para aguentar essas coisas. Nossos negócios são pequenos e a nossa hora tem que ser super remunerada, né? Então, esse é o ponto, tá? Mas a lógica, o que que é? Quanto que você pode dar de desconto? É quanto que você gasta, tem que ser menos, né? Você vai olhar sempre do custo do cliente novo. Como você não está adquirindo cliente novo, é óbvio, você não tem custo, né? Você não tá trabalhando em cima disso, mas se você começar a trabalhar, vai ter custo.
Vai ter É, não, custo. eles chegam, né? Mas não, eu não É, pago. tu não paga, né? Só que aí talvez não vende tanto como tu queria, tu não tem previsibilidade, não sabe quando ele vai chegar. Então esse é o custo que você vai ter. Ah, talvez você vai gastar 5% da tua receita, mas você vai saber quantos clientes vão vir. Você sabe que você vai botar mais dinheiro, você vai saber quando eles vêm, vai saber como vender, mas tá todo totalmente certo em olhar para isso. Só que não precisa fazer tudo de uma vez só também, né, Juliana? Começa, faz um teste, só um bairro, como a gente falou, gasta um dinheiro, vê quanto que custou, dilui no todo o teu custo, vê se vai ganhar mais ou menos. Beleza? Pessoal, captaram bem a ideia do CAC? Então, para o cliente entrar, quem lida muito com isso é a Amanda, né? O CAC é a ordem aí do tráfego pago, né? Quanto que eu gasto de tráfego para trazer o cliente completar uma venda? Porque cada vez que eu tenho uma recorrência, então a segunda aqui tinha uma recorrência, o cara vende 300, vende 300 aqui. O meu CAC, que era 10%, virou 5, se eu não dei nenhum desconto, né? Porque eu gastei R$ 30 e já vendi 600 para ele. Se eu vender mais 300, vai diluindo, vai diluindo, vai diluindo, até que isso vira zero. Então, quando a gente vai reativar um cliente, por exemplo, vamos reativar um cliente que faz um ano, ele comprava direto e ele não comprou mais. Eu dar um desconto para ele também faz sentido, porque ele já se pagou. Aquele CAC inicial já foi embora. O cara foi meu cliente há 6, 7 anos. Ele já se pagou. Ah, não, vou baixar o preço para manter o contrato. Essa lógica ela é importante para a gente ter noção que, olha, o custo de aquisição do cliente ele vai diluindo. E quem que manda no negócio? Quanto mais tempo ele ficar, menor fica o meu custo. Por isso que é bom o cliente antigo, né? Ele vai custando cada vez mais barato. Não queria complicar muito, mas compliquei, né? Ficar com dúvida aqui, eu posso ir pro próximo. Beleza? Ah, ficou aqui a minha. E aí, a gente vai ver o seguinte. Bom, a gente já contextualizou que manter um cliente é muito melhor do que a gente. É muito melhor do que a gente ter que ir atrás de um cliente novo. Só que, obviamente, a nossa empresa não vai crescer sem cliente novo. Todo mundo de acordo? Sim, né? A gente vai precisar. E aí, nós temos que dirigir o nosso trabalho de vendas, ele tem que ser direcionado. Na maior parte das empresas, né, como nós somos pequenos, quem vende somos nós. Né? A gente tem que vender, a gente tem que atender, a gente tem que provocar venda. Mas em algum momento a gente também pode ter gente para vender para nós, né? E aí é o ponto que é importante. Dentro da nossa estrutura, para a gente ter uma empresa com integridade, com segurança, nós temos que ter três tipos de produto. Eu falei nisso em várias reuniões com as pessoas, com todos vocês. Isso tem que estar bem desenhado. Quais são os produtos que geram caixa rápido? Vou dar um exemplo. Eu, quando trabalhava de representante comercial no Rio de Janeiro, se eu quisesse vender no final de semana muito bem, era botar na televisão, um produtinho na época era 52 por 52, um porcelanato, a R$19,90 o metro quadrado. As lojas viravam uma loucura. Em 3 dias a gente vendia 10 mil metros. Qual o produto que vocês têm hoje, se vocês baixarem o preço, traz venda? Obviamente, não precisa ser na mesma escala que eu falei. Pode fazer uma reflexão. Se não tem, escreve não tenho aí no papel de vocês. Vou dar um exemplo nosso aqui também. Se eu quisesse hoje gerar caixa, precisasse, eu poderia vender um plano mensal. Eu não vendo plano mensal mais, né? Trimestral, semestral, anual. Precisei de dinheiro agora. Eu posso vender um plano mensal. Ó, vou fazer agora aqui, ó, promoção, plano mensal, somente pagamento no Pix. Beleza, seria uma opção. Quem trabalha aqui? O doutor Neto e, e a Isa, né? A consulta é de vocês, né? Pô, vem fazer uma consulta aqui de vista. A consulta para quem tem 40 a mais, faça uma consulta mais baratinho. Já era dinheiro amanhã, se quiser. Então, quais são esses produtos que a gente pode fazer, né? Ó, Liliane, proibido vender plano mensal. Exatamente, proibido vender plano mensal. Eu não sei também mais plano mensal, vai ser um exemplo. Outro exemplo, a gente teve um produto nosso que era a mentoria, era produto de escala. Então, a gente precisa ter ideias que gerem dinheiro facilmente se a gente precisar. Pode ser um evento. Evento funciona muito bem, tá? Então, assim, pô, convide, a maior parte dos pessoal que trabalha com serviço, convide seus amigos aqui, vai fazer um treinão aqui na academia tal e vai gerar uma receita, vai entrar um dinheiro imediato aí. É uma forma.
eu ver o que o Gabriel tá falando aqui. A consultoria se encaixa no nosso caso. Não se estranha pela low ticket. Tá. No caso do Gabriel, ele tá falando o seguinte, olha, eu trabalho como personal trainer e se eu fizer uma consultoria online, eu posso gerar um caixa rápido. Se tu baixar preço, tu acha que tem quantos clientes hoje, ô Gabriel? No, baixar o preço no quê? Na consultoria ou Dá um no. exemplo. Pô, hoje, sempre no Ó, Instagram, quantos clientes consegue captar? da consultoria, vamos botar que seja fácil captar, sei lá, 10 com pouco esforço. A consultoria hoje, por exemplo, o plano mensal é 230. Isso, digamos que fosse o cenário Hum, perfeito, vem de 10, 2.300. Só que isso não impactaria, eu acho, na necessidade de exato. caixa, talvez, sabe? É Tá. isso que eu tô, Então, fiquei na dúvida. então, qual que é a estratégia de a gente ter desafios? Ó, a ideia da Thalita, o desafio também funciona. A gente fazia a mentoria, né? Só que aí a mentoria dava mais de um faturamento. Só que era um lançamento, tinha um desgaste. E não era de um dia para o outro. Eu tinha um mês aí de trabalho, mas gerava caixa, tá? Esse exercício de gerar caixa é importante, sim, Gabriel. Por mais que você, não muda muito, né, em relação ao meu faturamento, mas precisar de R$ 2.300 para amanhã, tu pode utilizar de um produto como esse. Obviamente, a gente É isso que eu estrutura fiquei as na dúvida. empresas. Quanto quanto que teria que representar do faturamento, sabe? Se teria algum percentual para. Ou é Não basicamente tem, na não tem necessidade? regra, é necessidade. Precisar de Tá. dinheiro. Se tu precisar de dinheiro, para onde tu vai correr? Né? O Uhum. ideal é que você sempre corra para venda, não para o banco. Sim. Então, tu tem que ter um plano de, quase um plano de fuga, né? Então, o varejo, o mercado faz promoção. Né? O mercado aí fechando o mês não vai bater meta e começa a vir preço baixo no final do mês, tá? Mas seria só para estimular. Então, pensem dentro da estrutura de vocês, o produto que gera caixa, ele não é bom, ele é ruim para o negócio. Só que ele é necessário, às vezes a gente precisa dele, né? Então tem que ter sempre na manga, a cartinha na manga. Não tem problema também, né? A base do negócio, mas fica sempre de olho para caso surja alguma oportunidade. Produtos que trazem previsibilidade. Esse é o mais importante. O mais difícil a gente crescer é ter falta de previsibilidade. A gente não tem coragem de contratar, a gente não tem coragem de pagar bons salários, a gente não tem previsibilidade. E a previsibilidade ela vem ou através do fluxo de pagamentos, planos parcelados. Vai lá na loja da Laura, vendeu em 12 vezes. Beleza, essas 12 vezes vai acumulando dinheiro, daqui a pouco a Laura tem lá 1 milhão, 2 de recebíveis, a Laura está tranquila para pagar um funcionário novo. Se ela não tem recebíveis, é mais difícil. A lógica também serve para venda. Então, quando a gente começa a ter um processo de venda bem definido, que a gente sabe exatamente quanto que nós vamos vender cada mês, cada dia, e aí depende de cada negócio, a gente tem previsibilidade. Então, por exemplo, eu quero pegar, e aí eu fiz exercício com alguns de vocês, não foram todos nas reuniões individualizadas. Lá no campinho do financeiro, eu botei assim, qual que é o valor em vendas de cada custo que vocês têm na empresa? Fiz, um funcionário precisa de 4 vendas, um aluguel precisa de 10 vendas. Em alguns casos eu fiz, em outros não, tá? Por que isso? Porque onde tem necessidade de aumento de mão de obra, a gente tem que ter claro qual o número de vendas que eu preciso para pagar uma conta. E aí, se eu digo assim, pô, eu preciso de 30 vendas para pagar um funcionário, mas eu sei como se faz para vender 30 vendas a mais, beleza, eu faço. Se eu não sei, a gente começa a ficar com medo. Então, previsibilidade vem desses dois pontos. Quais produtos que se precisa vender, eu sei vender de qual. Se eu meter a mão na massa, eu me garanto. Dentro do o portfólio de vocês tem que ser pensado nisso, né? Então, vou usar um pouco do exemplo, vou usar a Amanda agora. A Amanda tem 4 planos, Amanda. Essencial, né? Não, iniciante, essencial, intermediário e avançado, né? Então, tem 4 planos aqui. Às vezes, o plano para ela ter previsibilidade, não tem fluxo de pagamento, já não tem contratos, não cobra no cartão, mas ela aprendeu a vender plano essencial. Ela sabe captar lead, ela já entendeu como funciona. Ok, a previsibilidade vai vir disso. É fácil vender um plano avançado? Pô, o cara para gastar 13, 14, 15 mil reais por mês de tráfego, mais 7 de gestor de tráfego, é difícil. Então, dá para a gente entender que é um pouquinho mais difícil, um pouco mais
um pouco mais estratégico, você ter essas divisões. E o produto que traz margem, né? O produto que traz margem é o mesmo exemplo agora. Todo mundo sabe o que a Amanda faz, né? Já falei algumas vezes, a Amanda tá com gestão de tráfego, Google Ads, tá? Então, o cliente avançado é o produto que traz, teoricamente, traz margem. Tem que trazer margem para ela. Só que ela não vende um cliente avançado todo dia. O Dr. Neto não vende uma cirurgia todo dia. Ontem ele postou, né? Quem segue ele passou o dia operando os olhos dos outros. Foi o dia inteiro. Mas não é todo dia assim. Porque mesmo se ele fizer todo dia, uma hora acaba, né? Uma hora acaba, operou todo mundo, né? Não tem mais cliente, né? Então, a gente tem que ter essa estratégia. Ó, a margem, ela vem, pontualmente a gente vende aquela alta margem, mas se eu depender somente de margens altas, eu quebro, porque eu fico sem fluxo de caixa. Então, aonde está o segredo? No produto que traz previsibilidade. Se eu estou sem previsibilidade do meu negócio, é um grande problema. A gente vai viver estressado, tá? Vai viver estressado. Então, a previsibilidade, eu tenho que ter um processo de vendas fácil, que eu consiga dominar, treinar outras pessoas, ter um vendedor, delegar. Então, exemplo da minha mentoria aqui. Eu abordo gente todo dia, vai entrar mais uma pessoa essa semana agora aqui na mentoria. Todos os dias eu estou abordando. Tem um processo de vendas já desenhado. Mas a Elaine faz boa parte dele. Eu comecei a ter uma previsibilidade agora. Estou abordando um monte de gente, eu sei quanto que eu preciso abordar para ter uma pessoa. Então, a previsibilidade da minha mentoria, que é um produto de margem, ela vai vir através do meu processo de vendas. Se eu ficar esperando alguém me indicar, quando que eu vou ficar tranquilo? Para fazer um evento legal para vocês, para desenvolver mais, para gastar mais que precisar. E no negócio de vocês? Deixa eu pensar um pouquinho. Vamos dar uma organizadinha aí? De bate pronto. Tem ou não tem produto que gera caixa rápido? Como é que está a minha previsibilidade ponto-chave? Tem previsibilidade através de vendas ou através de contratos recebíveis? Como é que é a minha segurança para aumentar o custo da minha empresa hoje? E produtos que trazem margem. Eu vou tomar uma aguinha aí. Enquanto vocês dão uma pensada aí, anota um pouco. Thalita falou aqui dos desafios, também pode entrar no caixa rápido. Pode ser um produto gravado, né, Thalita? Para você. Pode gravar um produtinho. A gente está pensando nisso. Talvez gravar um produtinho, final do ano ali, uma época que não gera, a gente vende menos. E aí, quem sabe, tem um produto digital rodando, vai gerar caixa rápida, pagamento no Pix, barato. Mas não é um produto da margem, só ajuda a manter o faturamento, pagar as despesas da empresa. Pode ser um desafio. Pode mandar uma pergunta, sim. Pode mandar, Gabriel. Pode abrir o microfone aí a qualquer hora. Estou deixando vocês pensar um pouco aí e trabalhar nessa estrutura, que isso é muito importante para vocês avançarem. O que vocês já fazem, olhar o que tem, seja produto, seja serviço. Quem que é o carro forte de vocês aí? Fala aí, Gabriel. Tá, voltando lá naquela, quando a gente conversou, né, que eu te passei ali que, por exemplo, nos primeiros 6 meses, primeiro semestre do ano, a gente conseguiu ter uma taxa de retenção de 85%. Por mais que nesses 6 meses os clientes renovaram, por exemplo, cada um uma média de 2 vezes, né, de, sei lá, 2 trimestral, por exemplo, eu considero isso como uma questão de previsibilidade, ou só se eu conseguir fazer uma venda que nem aquela que a gente, sei lá, no caso de um anual, uma coisa maior assim. Tá. Essa taxa de 85% faz parte da tua previsibilidade, certo? Então, assim, tu sabe que, em Uhum. média, das pessoas que vão vencer nesse mês, 85% vão renovar. Te ajuda a ter. Isso sim, isso é previsibilidade, é processo de vendas, tá? O que que é melhor? É melhor tu ter o recebível, né? Sim, Já aham, vendeu, né? Porque pode ser que não venha 85, venha 50. Mas o que que eu te falei? Eu falei isso, né? Se tá renovando sim, 85%, tá pouco agressivo em venda. Não é aham, normal todo mundo querer ficar contigo para sempre. sim, sim, O normal é as pessoas querem sair de ti, ir para outro cliente, listar outras pessoas. Tá entrando pouco cliente na tua empresa, né? Por isso que isso é indicador. Então o teu vai baixar. O trabalho que nós estamos fazendo vai baixar a tua renovação.
Se ficar 85, nós estamos sendo pouco agressivos em vendas, entendeu? Nós que cai para 70, eu acho razoável 70. Um bom trabalho de retenção, 70, 75, né? Então, se for 70, aí tanto pode botar uma margem de segurança, é isso que eu estou querendo te dizer no final. A previsibilidade ela vem das vendas ou dos seus recebíveis. Se tu tem 10 mil reais por mês para receber nos próximos meses, beleza, é uma previsibilidade mais as vendas que você vai fazer. Vai entrar uma parte de Pix, aí você vai começando a se aprofundar no teu negócio, né? Vai se aprofundando, tá? A previsibilidade sempre é só, pode estar escrito na porta de vocês aí, no caderninho. A previsibilidade, ela vem ou ou dos recebíveis ou do teu processo de vendas. É de você saber como você vai fazer para vender. Aí você vai trabalhar, né? Quando você tem o projeto de gestão, eu sei trabalhar. Baixa a cabeça e vou fazer o resultado acontecer. Tá, deixa eu pegar agora um pouco de. Sim, Thaís está aqui no chat. Eu só tenho consulta com produto, não tenho mais uma pensando. Também não posso entrar hoje que em janeiro. Tentar fraga. Tá. Então, penso que é um produto digital de baixo custo, tentar tráfego além de oferecer aos clientes que já tem. Tu tem também bioimpedância, tem. Não sei se como é que funciona a venda de medicamentos, acho que médico não vende, não sei como é que funciona, né? Mas, ok, pode ser uma alternativa, tá, Thaís? Só que se tu não tem horário, também vai ter que gastar tempo para gravar isso aí. A gente pode conversar depois, tá? O que que eu enxergo, tá? Aí te dando um pouco de orientação, assim, desse negócio. Olha, eu não tenho mais... A Thaís, ela é médica, endocrinologista, tem uma demanda fortíssima de clientes, tá com consulta cheia até dezembro. E aí, primeira coisa, se ela continua a trazer mais clientes, ela aumenta o problema dela, não pode mais aumentar o valor. Então, tu pode aumentar teu lucro reduzindo teu custo, tá, Thaís? Tu faz campanha, faz em social media, etc. Reduz um pouco essa produção de conteúdo, pode ser um caminho. Segundo, se já está com demanda alta, é momento de fechar grandes negócios. Então, por exemplo, os teus clientes fiéis, eles já perceberam que eles estão lascados. Eles têm até dezembro, não conseguem chegar antes. Então, pô, por que tu não pega e já faz a programação para o ano que vem inteira com ele? Nesse preço atual que já está ajustado. Vamos ajustar aqui para. Já fecha a tua agenda do ano que vem também. Faz um plano de Faz o mês. plano, né? A Fernanda tá falando aqui para fazer um plano. Mas essa seria a minha proposta número um. Já que você está com a demanda tão alta, tu já ajustou os preços. Faz uma proposta, pega alguns clientes bons, faz ali, olha, você quer fazer ano que vem 4 consultas comigo? Vou fechar no valor desse ano. Fecha parte da tua agenda para te ter segurança para aumentar o teu preço no ano que vem. Se tu entrar no ano que vem com 30% da agenda cheia, 40%, você vai poder cobrar mais naquela agenda disponível, né? É mais ou menos nesse sentido que eu penso, tá? Aproveita a demanda que tem, mas pega esses clientes e aumenta o LTV, que é o tema dessa aula. O tema dessa aula é esse, olha, se eu tenho uma demanda, se eu gastei para trazer o cliente até aqui, ou eu paro de gastar, ou eu aumento a venda com ele. Então, se o cara gasta 2, 3 mil reais por ano, tu tem que tentar levar ele para 5. Quer um exemplo para tentar traduzir? Todo ano na Black Friday tem os produtos vitalícios. Eu já falei disso, não? Já, né? Não lembro, já falei. Falei na última aula, né? Produtos vitalícios. Todo ano tem vitalício. Vitalício é LTV. Se o meu cliente gasta 2 mil comigo, eu vou vender por 3. Então, pode fazer um plano baseado no teu LTV. Entendeu, Thaís? Eu pensaria nisso. Eu organizaria hoje. O que que você tem ali de... A gente começou esse trabalho, não sei se você conseguiu terminar também, né? Tá meio complicado, mas é bem o que você falou. Eu falei do produto ali, eu fiquei meio desesperada. Achei que você ia falar isso pra mim, que sim, porque eu não tenho tempo nem, né, de criar as categorias ali que tu me pediu. Imagina criar um infoproduto. Mas então a tua ideia que você me dá, que eu acho que eu entendi, no caso, eu receber antes, né? Eu pegar alguns clientes que me visitam mais, ou pessoas que estão começando um protocolo de atendimento, um protocolo de emagrecimento, que o paciente tem que vir a cada 2 meses, e já fazer a venda das consultas do ano que vem, para eu receber esse valor adiantado, é isso, né? Tu não vai receber adiantado, tu vai parcelar em 12 vezes para ele. Entendi. Então, tu já vai saber exatamente quanto você vai ganhar ano que vem. O teu estresse de ir atrás de cliente vai reduzir.
E aí, como você já vai ter? Imagina você pega 50% da tua agenda ano que vem e enche. Só em protocolo assim, dando um exemplo, né? Tu não ficaria mais segura de trazer alguém de vendas para te ajudar? Ou uma assistente, a tua menina de vendas é boa de atendimento, né? Ou trazer uma assistente administrativa, ou de aumentar Não, teu preço. porque hoje você falou de reduzir custo. O meu custo hoje é muito baixo, né? Eu pago a menina do marketing, mas assim, acho que não dá para parar de estar no Instagram, né? Mas até o Google que eu fazia o tráfego eu parei, né? Depois da nossa Já primeira parou? mentoria, Uhum. parei. Aham. Então Só não hoje eu era tenho uma. cliente da Amanda, né? É, depois que Se eu fosse cliente conheci. da Amanda, eu tô ferrado. É, Vamos voltar, né? Tá, então, é isso, assim. Hoje eu só tá, já gasto com reduziu. assistente com isso, mas eu acho que penso nisso. Eu preciso de uma auxiliar administrativa para fazer essas questões para mim. Mas assim, o ponto central aqui, Thaís, na minha visão, eu me coloco no teu lugar quando a gente começou a crescer aqui na empresa. Que parece que vem aquela onda boa e parece que alguma hora ela vai passar, né? Porque a gente ralou Uhum. tanto até chegar essa hora, e quando vem onda boa, tu diz assim, a onda vai embora, né? Essa onda é só agora. A gente fica até meio travado, assim. E é natural, e é bom ser assim. A gente trabalha demais, etc. Eu acho que o mais inteligente para ti é trabalhar o teu LTV, porque tu vai dar uma condição muito interessante para o cliente, para pagar em 12 vezes. Não tem médico que parcela em 12 vezes, mas tu tá com recebível legal, tá? Aí a gente faz uma programação de fluxo de caixa que ajuda a montar, tá? Mas faça planos para o ano que vem e aproveita que tu tá com a demanda até a tampa, já garante isso aí. Porque o último caso do teu projeto do ano que vem, ele pode ser maior ainda. O teu projeto pode ser contratar uma outra endócrina. Ó, eu tô com a agenda cheia, mas eu tenho uma endócrina aqui que eu supervisiono na minha clínica e você vai ser atendido por ela. Só que você está com 12 meses recebíveis. Imagina, é pouco bom. Parcela todo mês entrando dinheiro, mesmo faturamento que tem. Isso demora para você construir. Só que você vai fazer um trabalho de venda e vai se garantir. Que é o que a gente faz aqui. Eu tenho tranquilidade que a gente tem uma porrada de dinheiro para receber. Entendeu? Eu não estou preocupado que eu vou pagar as contas dos meus funcionários mês que vem. Nem até final do ano, tem, nem até meio do ano que vem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu nem ia estar aqui com vocês agora, fazendo mentoria. Eu ia estar cuidando de vender. Então, assim, Thaís, minha visão, não dá para te trabalhar mais, não dá, não vai dar dinheiro, vou fazer agora um produto digital, vai dar pouco, entendeu? É pouca grana, vai só te estressar mais, vai botar nesse nível de cobrança que não precisa. Eu aproveitaria essa demanda que tem e alongaria, selecionaria alguns clientes e alongaria para o ano que vem inteiro. Tá bom. Obrigada. Fecha 20, 30% da agenda aí, depois vai trabalhando preço, etc., de acordo com esse ajuste, tá? Eu acho que é o mais fácil fazer. Beleza? Voltamos lá, pessoal. Então, portfólio inteligente. Falamos do portfólio, todo mundo notou o que precisava, fizeram a reflexão, né? Vamos pro próximo. Então, a gente acabou fazendo alguns Henrique, testes práticos. Fala aí. tem uma pergunta ali da Thalita, o que Hum. significa produtos que trazem margem? Produtos que trazem margem. Vamos lá, não tinha visto aqui, Thalita, me perdoa. Produtos que trazem margem são coisas que você não consegue vender sempre, mas quando você vende, vende com um valor agregado bem alto. Então, digamos que, te dar um exemplo. Tu tem uma porrada de clientes hoje, né? Tua carteira é bem grande. E tem um pessoal que te adora. Aí tu foi lá para Salvador, que foi onde tu começou, não foi? Fazer trabalho. Aí tem alguém que chega lá e fala assim: Não, Thalita, tá aqui em Salvador, eu preciso treinar contigo. Tô dando um exemplo bem extremo para te entender, tá? Preciso treinar contigo. Eu dizer, pô, mas eu tô de férias. Não vou trabalhar. Não, não, mas Thalita, eu quero, Thalita. Pô, eu preciso treinar contigo, que a gente treinava, era muito legal, etc. Aí tu assim: Não, tudo bem, eu vou, mas é R$ 1.000 a aula. Isso é produto de margem. Quantas vezes tem uma oportunidade dessa? Quase nunca. Mas quando tem, tu ganha dinheiro. Outro exemplo, produto que dá margem aqui para nós que a gente é, não vende todo dia. A mentoria. Um produto que eu vendo mais caro, está aqui no escopo da empresa, tem gente me ajudando, mas não vendo todo dia. Eu tenho que encontrar o cliente certo para vender. Outro exemplo, a gente não fazia, mas a gente faz algumas publicidades. A Fernanda faz algumas publicidades. Publicidade, já trabalha 1 hora e meia e recebe um bom dinheiro para isso. Entendeu? Só que a gente fica atrás de publicidade, não fica? Não é nosso negócio. Quando aparece,
Eu também não cobro barato, eu cobro caro, porque não é nosso negócio, entendeu? Então são produtos que seriam de oportunidade, mas quando tem, a gente faz para ganhar dinheiro, para botar dinheiro no bolso. A gente dá um crescimento, uma coisa que sobra bastante. Só que se eu depender de só fazer isso, a gente não sobrevive, né? Nosso faturamento ia ser sempre um altos e baixos direto, e aí é difícil tocar uma empresa com muita oscilação de faturamento. A gente tem que ter uma certa previsibilidade, beleza? Fala, Gabriel. E isso eu posso considerar um produto que traz margem, algo que não está necessariamente no portfólio, assim, tipo alguma coisa. Vou dar um exemplo Pode. que às vezes acontece, né? Que já aconteceu antes, na verdade. A gente, lá na época da pandemia, a gente vendeu muita aula por vídeo, né? Aula personal por vídeo. Uhum, Só que pela logística, como eu te falei, ficou uma coisa muito complexa de colocar todo mundo disponível a isso, né? Então uhum, hoje a gente só tem basicamente um professor que faz isso. E, por exemplo, hoje veio uma prospect dos Estados Unidos querendo fazer aula por vídeo. uhum. Eu não tinha nem oferecido para ela, né? Mas daí ela falou que não queria construir lá, não queria vídeo. E daí, enfim, não é uma coisa é uma coisa que eu tinha tirado do portfólio, mas pela oportunidade de horário que ela pediu, cairia como uma luva numa situação. Tá, mas vai dar Podemos mais cobrar dinheiro do que. mais, enfim. É. Aí, para ser um produto de margens, ele tem que te dar mais retorno que se você vender outro produto teu. Se tu tirar esse teu personal para atender presencial, ele vai ganhar mais ou menos do que atender por vídeo. Aham. Tu me Que nem eu falei, responde? sim, é que no caso seria, lembra aquela situação que eu falei da Júlia, que eu não consigo mais Eu botar lembro? presencial para ela? Cairia como uma luva para ela, por exemplo. Tudo bem, mas aí não é um produto de margem, é um produto normal. É um produto normal daí. Né? Só se cobrar Que mais. A Júlia isso, ganhava 100 por prova. hora, eu vou cobrar 150 por hora. Aí é margem. Uhum, tá. Só que não é sempre. Não posso contar que agora eu vou cobrar 150 por hora, porque o normal é 100. Sim. Entendeu a Mas ele lógica? não precisa ser uma coisa, pode ser uma coisa, por exemplo, não precisa ser um produto que está lá no portfólio, pode ser uma coisa que surgiu a oportunidade. Pode ser um cliente que pediu para te personalizar alguma coisa. Ô, Gabriel, é o seguinte, eu fiquei mega milionário, agora eu vou ter um nutricionista aqui e eu quero que tu venha me treinar de manhã, de tarde e tu conte todos os meus passos que eu dou dentro de casa. Eu não vou usar relógio, tu que vai contar. Vai dizer, ai, tá maluco. Não, mas por 100 mil reais eu faço. Então tá, Gabriel, fechou. Tem que dar uns exemplos malucos para te gravar na cabeça. Então, exemplo, aí traz pro, não, agora vamos trabalhar a tua realidade, né? É, qual o principal produto de imagem da tua empresa hoje? Eu vou te dizer e tu vai dizer que é verdade. É tu, é a tua hora. Sim, aham. Então, como tu quer que enche a agenda dos teus outros personagens e não encher mais a tua que já é cheia, a tua hora tem que ser muito mais cara que a deles. E Uhum, quem quiser treinar contigo tem que pagar muito mais, entendeu? Porque uhum. tu não é a tua estratégia, não é você trabalhar mais com vendas e menos com aula, não é isso que você Sim, deseja? isso. Então, tudo aquilo que tira do teu objetivo tem que te pagar para isso. Ah, o meu objetivo aqui, primeiro olha, a gente quer fazer essa empresa de treino online ser grande. É isso que a gente trabalha. Ah, surgiu a oportunidade de mentoria. Eu estou deixando de trabalhar na empresa, estou trabalhando aqui agora com vocês. Por que que eu estou trabalhando? Porque vai me pagar mais do que eu vou receber agora ali. A mesma lógica. Olha, Henrique, eu estou trabalhando para não ser mais eu que atendo os alunos de personal que a minha empresa capta. Então, tudo aquilo que me tira e eu preciso do dinheiro, eu vou lá e cobro mais. Então, o teu preço, teu produto de margem da tua empresa hoje, seria a tua hora. Quer ter aula com o Gabriel? A de todo mundo é 100, a minha é 150, 170. Só vai te pagar quem for muito caro e quem gostar muito de ti. Não precisa mexer com a tua carteira hoje, obviamente, né? Mas daqui para frente é impeditivo. E aí, quando é pontual, tu vai fazer. Tu vai fazer, entendeu? Então, são coisas pontuais que você vai conseguir entender. Vai ter todo dia alguém querendo pagar 150, que é muito acima de mercado? Não, mas eventualmente pode ter alguém que pague. Estou usando o exemplo também de novo, né, Gabriel? 150, mas pode ser 20% mais caro, 25, escolhe o preço. Pegou? Então precisa ser diferente, não precisa estar no portfólio, pode ter uma personalização, mas principalmente personalização tem que cobrar mais. Todo mundo recebe o meu produto de um jeito. Esse cara aqui é diferente, ele tem que pagar mais, tá? Então vamos lá, tá passando a tela aí para vocês, né? Bom, a estratégia do desconto inteligente é essa questão de previsibilidade que eu dei para vocês. Então, como a gente tem um custo de aquisição, já que ele já
já é calculado, a gente tem que saber quanto que a gente gasta. E aí um ponto importante, assim, ó. Quem não gasta nada, o meu vem pelo orgânico. Faz a conta da tua hora. Henrique, meu salário médio aqui na minha empresa é de R$ 10.000. E eu trabalho toda segunda-feira, 4 horas, fazendo conteúdo para o Instagram para trazer cliente. Então, eu vou pegar um total de 20 horas, né? Pego todas as horas do mês que eu trabalho e faço vezes essas horas. Esse é o teu custo de aquisição do cliente. Você está trabalhando, cara, né? Pegar o doutor Neto aí, pô, a hora dele é cara. O cara é oftalmologista, atende um monte de gente. Foi fazer produto para o Instagram. Quanto que custa um cliente? Cada hora que ele fica fazendo, gravando coisa para o Instagram, tem que trazer quantos clientes? Daqui a pouco, para ele estar fazendo um monte de conteúdo, traz um cliente só. Era mais barato ele dar uma consulta de graça pro cara, né? Então nós temos que saber calcular o custo de quanto custa um cliente. Não gasto nada, eu gasto a minha hora. Então quanto que vale a minha hora? Vocês sabem, todo mundo sabe quanto vale a hora de vocês? Eu não fiz esse cálculo com todo mundo, né? A Amanda eu fiz contigo, né, Amanda? A Amanda a gente calcula a hora, é. Assim, pô, pega o salário de vocês, divide pelo número de horas trabalhadas. Vamos botar que o empresário trabalha 10 horas por dia, na média, né? 8 é pouco, né? Nossa hora é meio desvalorizada. A gente trabalha bastante aí. Mas faz a continha quanto vocês pagam de salário aí, faz rapidinho. Ó, vamos considerar que todo mundo trabalha 50 horas por semana, 5 dias vezes 10 horas, 200 horas por mês. Pega o salário de vocês, divide por 200. Esse é o valor da hora. Fez a tua conta aí, Neto? Ele tá fazendo, Tá fazendo? tá? Divide por quanto? Por 200. 400. Quantas consultas você vai ter que vender para valer essas horas de Instagram que você faz? Dá uma consulta. A Então hora. tá. Aí tu não lucrou nada. É, não ganhei nada. Tu não ganhou nada. Então aí você começa a entender, opa, uma Ser coisa duas por outra. consultas para cada hora. Aí em 2 consultas, tu ganhou metade de cada uma. É como se tu tivesse falando assim, ó, aí o que que vende mais? Ó, minha consulta na segunda-feira por 50% do preço. Bota a placa na frente do teu consultório. Vende mais do que do seu Instagram? Vem, muito mais. Não, mas é um exercício de lógica que a gente tem que fazer. Sim. Então, o custo para te diluir essa hora trabalhada é muito grande, entendeu? Então, dentro da tua estrutura, que é um cara que tem pouco tempo, talvez não seja o momento, ou pode fazer um pouco, tranquilo. Considera um investimento, um dinheiro que você vai deixar aí para frente, vai precisar colher lá na frente. Mas entenda que o fluxo, isso tem que estar no teu preço, né? Isso tem que estar no teu preço, porque para virar o valor de uma consulta mês que vem, vai vender umas 400 consultas. Hoje tu não tá gastando nada, né? Aí entra a conta que ele tava fazendo com a Ju aqui. Essa conta que eu tava fazendo, pô, mas eu vou gastar agora? Não, vai gastar. Em algum momento vai gastar, só que tu tem que saber aonde tu tem que chegar, se é possível, se não é, tu vai ter que aumentar a consulta, se não vai. Uhum. Todo mundo Sim. calculou aí o custo da sua hora? Ainda, além disso, tem mais uma conta que tem o que eu pago para quem trabalha ali no social. Além dessa hora, tem mais esse custo. Então, é mais Exato. uma consulta. Mais ainda. Então, aí, Neto, aí é o ponto assim, ó, no teu caso, você pega esse custo que tem, você tem que dar uma meta de vendas pelo Instagram, para esse custo ficar no mínimo razoável, né? Pô, tem que Aham. sobrar uns 70% de margem aí. Pega esse custo, divide por 0,30, custo do mês, né? Pega esse total custo do mês que vai gastar com isso. Faz social media, com sua hora. Divide por 0,30, bota uma margem de uns 70% aí, para saber o valor que tem que vender com essa atividade que você está fazendo. E aí você começa a pensar, quando que você vai vender tudo isso? Aí você tem uma projeção e bota a pessoa para trabalhar na direção que você quer. E não ela na direção que você
que ela quer, né? Não você na direção que ela quer, porque a sua mão de obra é mais cara. Beleza? Deixa eu Sim. pegar agora, pegar um pouco aqui, voltar para a teoria. Estratégia de desconto inteligente dá maior previsibilidade, tá? Porque como a gente tem um custo alto para nós fazermos o nosso trabalho de captação, produção de conteúdo, faz o sentido para aumentar minha previsibilidade e dar desconto para o meu cliente. Isso foi o tema central da aula de hoje, né? Ó, gastei mais para adquirir um cliente, tenho que gastar porque eu preciso de um cliente novo, mas eu tenho que me esforçar para manter ele aqui dentro. Só que eu escrevi assim, ó, que com o poder da previsibilidade, com maior previsibilidade do teu negócio, tu conquista o poder da agenda cheia. O poder da agenda cheia é a facilidade que você tem de ajustar a oferta e demanda, que era o exemplo prático que eu estava dando para a Thaís. Tá? Eu vou tentar fazer um desenho. Eu tenho até uma canetinha, só que eu nunca volto a carregar. Vamos fazer um desenho aqui para vocês, bem simples. O que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fazer, tá? Porque eu sou muito ruim com isso. Olha só. Imagina que, né, com essa previsibilidade de vendas, de recebíveis, vocês precisem receber aí um total de R$ 50.000 por mês. Para pagar as contas da empresa, pagar o salário de vocês, 50k. Beleza? Se vocês já tivessem, se vocês já estivessem com toda a agenda de vocês tomada e desse uma média de R$ 45.000 por mês, o horáriozinho extra que vocês iam fazer era fácil, né? Pra gente botar um preço maior, etc. Para saber se contrata gente ou não, seja recebíveis. Acho que eu compliquei um pouco a história de novo. Vamos voltar um pouco atrás. Preciso de R$ 50.000 por mês para pagar minhas contas aqui da empresa. Beleza? Já tenho de recebíveis 45 mil por mês. Pelo próximo ano inteiro. Fechou? O que que isso significa na prática? Que eu preciso de mais 5 mil de lucro por mês. Para vocês todos que estão aqui, é difícil conseguir mais 5 mil de venda? Se tivesse zero, começar do zero aos 5 mil. Não do que vocês estão partindo hoje. Ó, comecei mesmo, vou conseguir 5 mil de venda. Tá? Essa reflexão tem que ser feita. Se tu já tem produtividade, se tu já tem previsibilidade, esse trabalho ele se torna sempre só essa diferença, a diferença entre os 50 e 45, entre o 45, acabou minha bateria aqui, entre o 45 e os 50. Dando exemplo prático aqui nosso, vamos lá. Eu tenho recebíveis de até 12 meses, perfeito? Não é tudo igual, né? Vai mudando mês a mês. Mas na média, o custo da empresa, tirando o meu salário da Fernanda, ele está pago pelos próximos 8 meses, tá? Pelos próximos 8 meses. Qual que é o meu... Pô, só avisou agora, ô Gabriel? Já tô sabendo agora, beleza. Qual que é meu objetivo todos os meses? É garantir o salário nosso, certo? Por mais que no mês que vem já tenha dinheiro para o nosso salário, dinheiro para o salário dos funcionários, sobra um dinheiro de lucro, a minha cabeça sempre é: eu já tenho dinheiro para guardado para todos os próximos meses, eu vou trabalhar para conseguir uma margenzinha extra para nós. Isso também me facilita a hora que eu tenho que aumentar preço, não facilita? Porque a gente tem que entender que a gente pode aumentar preço, mas a gente pode baixar também, né? A gente sempre só fala de aumentar preço, mas a gente não pode baixar preço. Não fiz exemplo com o Neto agora? O Neto disse: ô Neto, o que que enche mais fácil? Tu fazer a consulta pela metade do preço ou fazer um conteúdo no Instagram e vender duas consultas? É óbvio que a gente trabalha para construir valor, mas sempre que a gente quer agregar valor, a gente também pode voltar atrás. Então, quando a gente abre mão de um pouco de fluxo, a gente pode voltar atrás. Hoje, nós estamos chegando no limite de capacidade de atendimento nosso aqui. Se a gente não conseguir contratar mais gente, não faz sentido eu fazer outra viagem, por exemplo, como eu fiz agora para Miami. Lembra que eu contei que a gente fez uma viagem para Miami para lembrar do verão, da narrativa, etc. Eu não tenho capacidade a mais. Por que que eu vou gastar? Faz mais sentido eu aumentar o preço. Aí eu estou atrás de gente. Aí aumenta a capacidade. Aumentei a capacidade, não consegui resolver. Eu posso fazer uma viagem, por exemplo.
mas eu também posso baixar meu preço se eu quiser, né? Fazer uma Black Friday. Thalita comentou, ano passado fez uma Black Friday e foi muito boa, né, Thalita? Vai fazer esse ano de novo. Então, sempre que a gente sobe preço, a gente pode baixar. Só que se tu tem o dinheiro no bolso, tu não vai correr o risco de quebrar, né? De ficar sem dinheiro para pagar os funcionários, etc. Então, a previsibilidade te dá o poder da agenda cheia. Eu que ajusto a minha oferta. Se eu tenho dinheiro recebido para pagar minhas contas, quem ajusta a oferta sou eu. A Amanda tem contratos antigos. Eu entrei aqui e me espantei. Tem contrato de 8 anos, 6 anos. O pessoal que fica com ela tá ali. São 45, acho que é 46 clientes. Ela tá com o poder da agenda cheia. Ela não quer baixar o preço. Mas se ela quiser captar cliente, agora que ela está atendendo, etc., começou a captar lead, ela pode captar. Depois ela aumenta de novo. Entendeu? Por quê? Porque ela já tem a previsibilidade. Pô, os caras estão 8 anos comigo. Eles vão continuar. Não vai ser todo mundo no mesmo mês, né? Estão acompanhando essa lógica ou não? Por que que a previsibilidade é importante? Porque a gente faz dinheiro em cima disso. Exemplo da Ju. A Ju começa. O bolo inglês é o principal produto, que eu entendi, eu posso estar confundindo, que eu me confuso, não. Mas o bolo inglês é o principal produto. Se eu já sei quanto vende de bolo inglês todos os meses e estou vendendo, eu aprendi da escala nele, fazer publicidade, etc, etc. O brigadeirinho eu posso aumentar o preço e ganhar um dinheiro a mais. Por quê? Porque o brigadeiro dá mais trabalho, etc, etc, etc. Então eu começo a poder brincar um pouco mais na minha empresa, seja para aumentar ou para baixar preço, para repassar um aumento, né? Vou terminar o exemplo da Jupô, ela faz com chocolate ali que é especial. Aumentou 30% o custo do chocolate. Ela poderia manter o preço do bolo inglês, por exemplo, se ela tem previsibilidade, e repassar um pouco mais do aumento de chocolate nos outros produtos. Essas ferramentas a gente tem que ter noção que o que a gente não pode mexer é na nossa previsibilidade. Então, quando eu vou mexer aqui na minha empresa, eu não mexo. O último produto que eu vou mexer é o plano anual. E o primeiro que eu vou mexer é meu plano trimestral, porque é o do cliente novo, é do cliente que está começando. E o que me dá previsibilidade é um plano de um ano, né? Eu não posso mexer nisso, isso é a minha segurança. Eu tento ganhar um pouco mais nos outros. Não é porque eu passei um reajuste que eu tenho que passar em todos os meus produtos. Não é porque eu passei um reajuste que eu tenho que passar em todos os meus serviços. Isso está claro para vocês? Às vezes a gente pensa, né? Pô, vou passar reajuste, eu passo em tudo, né? É assim até que é treinado. O personal trainer é mesmo que gosta, né? O Gabriel vai passar aumento, ele fala, dia 1º de janeiro ele vai querer passar aumento. Tô brincando, tá, Gabriel? Mas é mais ou menos assim, né? O personal vira o ano, passa o preço novo, aumenta 10%. Faz assim. Então, mas eu posso aumentar 10% ou aumentar 12% no plano de menor quantidade de aulas, e no plano mais longo eu não aumento nada, porque eu vou gastar menos com venda, com recorrência, etc. Então, o ponto mais importante de tudo é a gente saber quanto custa para adquirir esse cliente. Seja que eu gaste com terceiros, ou seja porque eu gaste fazendo serviço. Seja de explicar o que que é o meu trabalho, né? Então, isso é extremamente importante. Vou melhorar o áudio assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, não tinha Eu. visto que a Jéssica perguntou alguma coisa, Jéssica? Botou que ia fazer uma pergunta, né? Pode falar. E Henrique, sobre o produto de margem, no nosso caso, a gente estava conversando, eu acho que seria o nosso produto do militar, porque ele é um produto, é isso que a gente queria ter certeza. Ele é um produto que é o mais alto que a gente tem hoje, só que ele tem início, meio e fim, né? Porque se trata de uma preparação militar. Então, a gente acredita que ele seria um produto de margem, porque não tem a previsibilidade. E o nosso produto, que é o TFE Elite, que é o produto recorrente, que é do público geral, seria o produto de previsibilidade por existir a recorrência. Seria isso? Isso. E tu tem que também ter uma previsibilidade, não vem só do fator recorrência, do fator recebeu, e sim do teu processo de vendas. Se tu sabe como vender, Sim. tu também tem previsibilidade. Vou dar um exemplo Hum, agora, um exemplo simples que você vai conseguir entender e eu já volto pro teu. O, o Neto, quando veio aqui, ele falou assim, Henrique, eu também atendo pacientes, acho que era do SUS ou de algum plano do São José, não lembro qual que ele falou assim, que se eu libero a agenda, vem cliente. Só que é um preço menor, alguma coisa desse tipo, né? Tem sim. uma regra aí, tem algum contrato. Isso também é previsibilidade.
Isso também é previsibilidade, porque ele sabe que se ele abrir a agenda, ele vende. Então ele tem ali um mínimo que ele consegue garantir, e o máximo talvez ele não tenha tão previsível, que tem que vender consulta, cirurgias, etc. E a mesma lógica tem que ter no teu negócio, né? Então, você faz o trabalho, tem também o box que vocês têm, né? Para localizar todos. A Jéssica e a Bela têm três frentes de serviço. Um que é um CrossFit em Orlando, certo? É CrossFit, né? Orlando. Isso. Uma consultoria online, que é focada em brasileiros no exterior. E outro, a Jéssica é do Exército americano, né? Isso. E aí ela participou, começou a participar de alguns podcasts e as pessoas começaram a perguntar, Jéssica, como é que eu faço para entrar no Exército americano também? E aí ela desenvolveu um produto para esse pessoal. Então, dentro dessa lógica, tu sempre vai ter, com certeza, esse é o produto de margem, onde tu tem que cobrar muito, que a chance do cara Uhum. entrar e não ficar é muito grande. E vai dar trabalho, vai tirar a tua cabeça, teu foco, etc. Esse cara vai ter uma atenção quase especial, né? É um negócio mais difícil, então tem que cobrar muito, é um produto de margem. A previsibilidade, em termos financeiros, é esse produto de recorrência. Mas, por exemplo, na realidade de vocês hoje, que tu tem mais, trabalha mais tempo, já roda mais tempo CrossFit, tu tem mais previsibilidade em vendas no CrossFit. Tu sabe que se tu chamar o número X de pessoas, se fizer aula Sim. experimental, tantas fecham. Então tu pode botar lá a menina que trabalha com vocês, captar X clientes por mês, para conseguir ter uma meta de fazer 10 aulas experimentais, para ter uma renovação, para ter um contrato assinado de 3 meses aí de tanto. Então a previsibilidade vem dos dois pontos. Isso a gente tem que cuidar, né? Não posso olhar, eu tenho que olhar para o dinheiro, que é o melhor de todas. O dinheiro tá na mão. Opa, tô tranquilo. Mas você saber como vende é a maior segurança que o empresário pode ter, Sim. tá? Uhum. E aí o tipo de venda, por isso que na última aula a gente trabalhou os tipos e as alavancas de venda, né? As alavancas de venda, pô, eu vendo só por evento. Cara, vender só por evento é difícil, é estressante. Fazer lançamento, né? Fazer lançamento, fazer live, fazer. A gente fez muito. Não, ó, o melhor negócio é um processo que eu consiga vender todos os dias. Se eu não tenho, eu tenho que criar uma forma de fazer isso. É abordando X pessoas por semana, por mês, etc. Né? E um produto de margem eu não consigo, é mais difícil. Porque são menos clientes geralmente. Mas eu também posso, né? Tentar vender um produto de margem por mês. Também posso. Beleza? Mas então, processo de vendas te ajuda muito. Pega o que você faz no CrossFit, que você já tem um pouco de histórico, desenha esse mesmo processo para tua consultoria, aí você vai aumentar essa previsibilidade das duas pontas. Como se vende e como que você faz para receber esse dinheiro. Pegou bem? Perfeito. Ô, Jéssica, ficou Uhum. bom? Ou tem mais uma pergunta? Pode fazer também. Eu já vou pro meu último slide aqui já. Pessoal, legal, eu gostei mais assim quando a gente interage no meio mesmo, então podem abrir o microfone, podem falar, não precisa mandar pedir pergunta para mim não. A gente tá numa equipe bacana aqui. Eu evito muito de trazer teorias de administração, mas essa aqui vale a pena, tá? Quem conseguiu abrir hoje o workbook? Alguém conseguiu? Ninguém conseguiu? Ah, Jéssica conseguiu. Tá. Ali na terceira e quarta parte eu botei um pouco sobre isso. Então, assim, para a gente construir a boa narrativa de vendas, para a gente conseguir estar com uma boa argumentação de vendas, nós temos que entender um pouco do mercado. Então, essa primeira parte, não, basicamente, até agora, né? 90% da nossa conversa foi como a gente empurra o produto para o mercado. Então, eu já vim disso contando lá atrás, que nós temos que formatar bem nossos produtos, que nós temos que ter três tipos de produtos, que nós temos que saber o momento de oferecer para cada um deles. A gente exercitou várias coisas aqui, né? Então, olha, eu quero chegar agora. Eu passo o ano inteiro agora tentando fazer renovação. Demos o exemplo da Thaís. Olha, a Thaís é um bom momento de ela trabalhar previsibilidade. Ela não adianta gerar margem, nada, não tem tempo. Então ela pode usar esse momento para trabalhar previsibilidade. Vai chegar em dezembro, a nossa venda aqui, a minha cai, a minha da Fernanda. Eu posso fazer um produto que gere caixa, né? A Thalita deu alguns exemplos também. Pô, posso fazer um desafio. Então, o que que vocês podem fazer para vender? E sempre empurrando, ó. Eu crio, eu vendo aquilo que eu crio. Só que para botar essa história no mercado, nós temos que entender como é que o mercado funciona. E aí entra onde a gente tem que saber identificar qual que é o nosso perfil de consumidor e o perfil do próprio mercado, com quem a gente está concorrendo.
e aí eu vou trabalhar com o nosso. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se o cliente não comprar o nosso, ele vai comprar de quem? Pode ser um produto concorrente, exatamente igual, mas pode ser um produto substituto. O cara que não compra de mim, ele pode estar comprando do Gabriel, que vai ser um produto presencial. O cara que ele precisa treinar com o Gabriel e treinar comigo? Não, né? Agora, é o mesmo cliente? E aí, é o mesmo cliente, será? Por quê? Por que que a gente tem que trabalhar esse tipo de exercício? Porque isso vai ajudar a gente no argumento de venda. Então, por exemplo, o meu produto, que é a consultoria online, é, é um produto para quem às vezes não gosta da presença de uma pessoa fisicamente, ali pertinho, né? Gosta de treinar individual, com fonezinho de ouvido, sem falar com ninguém. Ou é uma pessoa que financeiramente ela não tem ainda a disponibilidade de pagar um personal, mas ela não quer fazer um treino de academia. Então, é um produto substituto personal? É. Pode ser que em algum momento eu perca esse cliente pro Gabriel? Posso. Pode ser. Acontece. E eu tenho que saber isso. Eu, às vezes, renovo com um cliente por 4, 5 anos. Aí ele diz, ah, saiu. Saiu por quê? Ah, foi treinar com personal. Acontece o quê? Eu tenho que deixar ele ali só na minha lista para falar com ele uma vez por ano, a cada 6 meses está tudo bem, se ele está treinando ainda. Renovação do Gabriel é 85%, né? 85%, porque realmente o cara presencialmente gira menos clientes do que no online. Mas faz sentido eu acompanhar ele. Mas é um produto substituto. E aí eu tenho que saber explicar qual a vantagem do meu em relação a isso, para identificar o meu cliente. Então, as forças de Porter são as 4 forças que elas atrapalham, ou elas interferem em como você e seus concorrentes se comportam. E disso aqui que sai a nossa narrativa de vendas. Vamos trabalhar um pouquinho com a Laura, que tá, entediou aqui, botou a mão na cara? Vamos lá. Olha só. A Laura trabalha com brechó, né? Ela tem várias roupas boas ali. Podia pôr uma camisa da Lacoste e tal. Aí eu disse, eu me interessei a camisa da Lacoste ali. Beleza. Aí curti, acho que eu curti a foto. Com quem que a Laura está concorrendo? Ela concorre só com outros brechós? Sim. Ela concorre com outras lojas também? Sim. Ela concorre com outras marcas também, mais caras? Concorre. E o que que diferencia? Como é que ela convence o cliente dela a comprar dela e não desses outros? Vamos exercitar um pouquinho aí, Laura. Vamos lá que você é boa de argumento. Abre o microfone aí. Nunca mais vou botar a mão no rosto agora. Nunca mais. Não, eu vou falar do preço, vou falar da oportunidade, vou falar da exclusividade, de ser uma peça igual ao que está na loja, só que com a mesma qualidade, só que por um valor muito abaixo. Argumento não falta. Vai falar mais do quê? Tu não fala também do consumo consciente? Tu conta Ah, toda uma sim. história, né? Uhum. Conta toda uma história, etc., que funciona muito, que vale a pena. E aí tu vai dizer, pô, tu bota lá um cheirinho especial lá do Desencana, tem toda essa, Sim. essa experiência. Aham. Então tu tem que Eu já quero essa camiseta aí. É porque é do meu tamanho, Gabriel. Tu é Tá, então muito não dá. grande. Não dá. Já vai dar briga. Mas assim, essa dinâmica a gente tem que ter claro. Porque aí a narrativa tem que estar preparada. Porque o cliente está pensando nisso. Então, Sim. no último momento, o cliente que vai comprar no brechó ele vai ser um pouco mais sensível a preço. Por isso você vai falar de Uhum. preço, né? Então você tem que pensar numa organização e como complementar isso dentro do teu atendimento. Porque no fim do dia, aí eu falar um pouco de homem, né? Eu não compro uma roupa sem aprovação da Fernanda. Já está bem claro para mim, né? Mas é um serviço que tu pode prestar também. Que aí tu começa a ficar muito diferente. Olha, aqui eu monto a combinação para ti, etc. Tem roupas de todo esse tipo de marca, eu renovo teu guarda-roupa. Exemplo, o cara que foi promovido agora. Eu passei por isso muitas vezes, eu nem sabia. Na minha época, pensava que o cara era. Que brechó era coisa de. Que não era cool, né? Volta 10 anos atrás, não era. 10 não mais, né? 13 anos atrás. Não era descolado. Aí eu ia lá, comprava. Lá em São Paulo tinha camisaria Colombo. Tinha que comprar, só trabalhava com calça social. Pô, comprava umas calças ruins, cara. Barato. Você podia ter comprado a coisa boa num brechó, né? Não sabia. Sim.
Então, é um produto substituto. Olha só, interessante. A gente falou de uma camisa da Lacoste, eu tô falando de cara, ele concorre com o produto da Colombo. Isso é um argumento de venda. Cara, em vez vendedor de carro usa muito, né? Em vez de tu comprar É. um Gol, nem existe mais Gol. Um, outro carro aí que existe, vamos trabalhar um carro zero aí, um Polo. Em vez de comprar um Polo de cento e poucos mil reais, cara, porque você não compra uma SUV e uma caminhonete, né? É a mesma lógica. Então, isso se torna argumento de venda. Se você entender quais são os seus produtos substitutos, transforma em argumento de venda. Por quê? Porque existem os produtos substitutos do mesmo preço e produtos são substitutos que são mais caros ou mais baratos que os seus. E entender esse contexto ajuda a formar teu argumento de venda. Beleza? Novos entrantes. Quem que rouba minha venda e que eu não sei? Quem que rouba minha venda, não sei. Uma preocupação que a gente tem aqui, o pessoal que trabalha com consultoria online, com treino online. Pô, a IA pode roubar a nossa venda, não pode? Pode, né? Tem gente aí que diz, ah, não vou pagar um personal, vou botar no chat GPT. E fica um mês sem pagar a gente, dois talvez. Depois volta. Mas é um novo entrante. A Então, IA como é faz que eu até pós-venda explico? hoje, cara. Como é que é? A IA faz até pós-venda hoje, pergunta como foi o treino do dia, Aí, ó. faz mais do que o acompanhamento de suporte ainda, Tá. cara. E saber explicar para o cliente qual a diferença não é uma quebra de objeção de venda? Não tem que estar na minha narrativa? Então, entender as forças que interferem na rivalidade entre os nossos concorrentes é o que monta a nossa narrativa. E isso tem que estar bem estruturado. Vale a pena dar uma notadinha. Quais são meus produtos substitutos? Quem substitui? Ah, o Gabriel. Gabriel, outros personagens, treino online, treino funcional, CrossFit, etc. Eu perco cliente pro CrossFit. Bom, a Jéssica é bela, né? Ela vai perder pra ela mesma. Ó. Não, não, é o seguinte, você não quer mais treinar comigo, vai pro meu CrossFit. Te dou 10% de desconto. Sabe o CAC? Fica fácil saber que é 10%. Pode transacionar as duas coisas. Quais são os produtos que podem vir a entrar e acabar com o meu produto? Quais ameaças que eu estou sofrendo e que eu não estou vendo? Aplicativos, grupos de WhatsApp. Cara, até grupo de WhatsApp. Eu, quando fazia os relatórios de finanças, pô, é burocrático pra caramba. Eu cobrava pouquinho e tal, fazia, dava um baita de um trabalho. Aí tinha gente, tem sempre um cara mais inteligente que o cara, né? Que ele foi lá e comprou de todas as casas de análise e ele criou um grupo do WhatsApp cobrando 10, 20 reais por pessoa e botava lá gratuitamente para todo mundo. Obviamente que ele enfrentou processo, etc, né? Não teve diretamente com a gente. Mas é um novo entrante, né? Daqui a pouco o cara pode pegar aquilo ali, jogar tudo numa IA e fazer um relatório dele, assinar. Ponto. Então, como que a gente faz para nos blindar, nos preparar? Geralmente, no nosso negócio que é pequeno, a gente tem que falar de nós mesmos, tá? Nós mesmos. O que impede, que cria uma barreira para quem está entrando de novo, né? É a pessoa, somos nós, nosso negócio é pequeno. Somos quem nós somos, tá? Beleza? Poder dos clientes. Qual o poder dos clientes sobre mim? Eles conseguem me pressionar no preço, sim ou não? Se eles me pressionam no preço, eles pressionam o meu concorrente também, né? Então, o cliente já não vou mais comprar, não vou renovar, etc. Qual que é a pressão que tem? Poder dos fornecedores. Tem algum fornecedor que se ele parar de me fornecer, eu fecho a empresa? Se o meu sistema que eu faço os treinos disponíveis para meus clientes parar de me fornecer ou aumentar para 50 mil reais por mês, o que que acontece com a minha empresa? Então, aqui a gente mapeia um pouco de riscos, mas tudo isso aqui vai trazer argumento para nós, não vai? Olha, eu tenho um sistema que eu monto os treinos que você vai acessar. Meu produto é muito bom. Por que que é bom? Olha, porque você pode treinar sozinha, na academia, simplesmente você e seu celular. A gente vai marcar aqui quanto tempo que tem, etc, etc, etc. O treino é personalizado, é individualizado. Pá, 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 pá. Teve gente que já fez esse resultado, esse resultado. A IA não tem argumento de venda, né? Olha, essa menina aqui ó, chegou comigo aqui, ela estava com esse peso, agora está com esse peso. Ela tinha esse corpo, agora está com esse corpo. Trabalhar com bolo. Sabe por que eu tô trabalhando com bolo, Juliana? Porque hoje a gente ganhou um bolo de cenoura ontem.
Eu comi bolo de cenoura hoje o dia inteiro. Era grandão. Gostou? Gostei, gostei. É bom, né? Bolo de cenoura é muito bom, né? Mas quero provar o de BH. Vamos lá, É olha só. novembro, né? O nosso encontro presencial é Novembro, vai novembro, ser né? dia 20 de novembro. Nós estamos fazendo as reservas aqui para o Novembro, nosso todo save the mundo date. prova. Todo mundo prova. Vamos bolo na cenoura. Então vamos lá, olha só. Bolo. Vamos trabalhar um pouquinho com bolo. A gente vai trabalhando, né? O bolo de mercado concorre com o teu produto, Juliana? Ela vai querer me Oi? bater, né? Mas concorre, né? Como é que é? O quê? Um bolo de cenoura que o cara compra no mercado, ele substitui teu produto? Tô com vontade de comer um bolo de cenoura. É, o relato aqui é muito engraçado. Ah, é porque se não funciona domingo, eu fico com vontade de comer, vou no Verde Mar, que é um supermercado mais elite aqui, e aí eles falam assim, mas eu fico com ódio, porque perto do seu não é o que eu queria comer. Mas eles compram. Compra. E aí, é um substituto? Matou a vontade, né? Ó, Daí, olha, eles vêm a na Thalita de segunda e BH. compram de novo, sabe? Como é que é? Aí eles vêm na segunda e compram de novo, porque eles Amém. comeram, mas não matou a vontade, entendeu? Te ajuda. Mas é um exercício, né? Então vamos considerar que, ó, ele matou a vontade da pessoa. Então, assim, a gente ter a. O Verde Mar é o mercado que vende suco de tangerina, né? Eu tinha um cliente que me obrigava a tomar o suco de tangerina no Verde Mar, né? Toda vez que eu ficava no hotel do lado, eu tinha que atravessar. Henrique, como é que é? Você foi lá no Verde Mar, que ele era dono do hotel e era dono da loja. Aí ele falou assim: Você foi no Verde Mar lá tomar o suco de tangerina hoje? Eu digo: Fui. Toda vez, se eu não tomasse uma vez, ele ficava bravo. E não é tão diferente, é o suco de tangerina, pô, é normal, é igual. Mas vamos lá. Então, substitui. Novos entrantes. O que que são novos entrantes? Ah, sei lá, um bolinho de micro-ondas. Mas, pô, é fácil de argumentar, né? O teu bolo tem uma forma, etc. Blá, 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 blá. Usa chocolate desse tipo, etc. Então, tudo isso aqui Qualquer vai ajudar coisa, eu você. acho, né, Henrique? Desculpa Como? te interromper, mas assim, por exemplo, o meu produto é muito específico. Então, quando veio a onda do morango de amor, do amor, não fazia o menor sentido eu entrar, porque meu produto é muito nichado. Mas, com certeza, enquanto o boom do morango estava rodando aqui, deu uma caída de venda, porque as pessoas estavam atrás de morango. É Morango bom. doce, né? Não é bolo, não é bolo de cenoura, mas é doce, Mas é um novo entrante do entendeu? nada, né? Que surgiu. Pode acontecer, substituto. Então, assim, mas aí é o ponto, ó. Porque cada vez que nós vamos apresentar para um novo cliente ou para retomar um cliente antigo, nós temos que estar com essa argumentação pronta na nossa cabeça. Pô, por que que meu bolo é bem melhor que o do Verde Mar, né? Tu sabe, né? Mas tem que saber explicar. Até ofende a pessoa falar isso pra ti, né? Tu que criou o bolo, etc. Mas, ó, por que que é melhor, né? Pô, por que Uma massa que, cara, extremamente leve, morango... muito cremosa, né? Tudo isso. Tudo isso aí tem que estar... Isso tem que estar na tua apresentação, para criar a expectativa da pessoa. E você pode falar, não, a Fernanda usou por muito tempo, e volta e meia eu uso ainda, o seguinte argumento. Você quer fazer a consultoria online é para aquelas pessoas que não querem aquele treino receita de bolo de academia, que é igual para todo mundo. Mas você serve para Laura. Ó. As pessoas que não querem se vestir igual a todo mundo, podem vir aqui que a gente tem coleções muito diferentes. Só você vai ter essa roupa. Ô, Então, são Henrique, argumentos. Fala aí, Laura. com isso que tudo que tu tá apresentando é como se tu tivesse dando uma solução pra gente que tudo a gente teria uma resposta, certo? Mais ou menos, tudo tem resposta, né? Só que aí você tem que escolher uma. Porque eu tava discutindo hoje o caso com uma amiga minha. Não sei se tu viu ali que no lugar da Pernambucanas, no centro de Criciúma, abriu Um sei chinês, lá, né? um chinês, que ele é o fornecedor dos 1,99 que tem aqui. Hum, Então, o valor dele é abaixo, 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 assim, de Shopee, abaixo de tudo isso. Eu não tive lá, mas uma amiga minha tava me falando. E aí a gente se olhou e a gente falou, bom, o 1,99 pode fechar a porta, pode acabar, porque é bem uma região que tem muito 1,99, né? uhum. E eu tava olhando aqueles pontos ali que tu trouxe, claro, não é o meu negócio, né? Mas eu não encontrei um argumento para aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que existe uma resposta para tudo, eu acredito que tem situações que realmente não, porque brechó, se abrir um outro grande brechó em Criciúma, eu teria um problema
feito com fornecedoras, assim. Teria que fazer um trabalho ainda mais forte com elas para elas continuarem comigo. Uhum. Mas seria uma questão de tempo que elas voltariam, e quanto mais brechós, mais a cabeça das pessoas vai estar aberta Consciente. para consumir, né? Mas nesse caso específico, eu até resolvi trazer para ouvir a tua opinião. Até a gente pode conversar uma outra hora sobre isso, porque foi uma coisa que eu fiquei curiosa, sabe? Porque o próprio Não, fornecedor está ali com uma baita de uma loja, uma baita de uma equipe, um baita de um ponto e etc, e com condições também boas, né? Laura, esse aí é o exemplo mais comum que você vai escutar pro resto da vida. Agora acabou pro seu negócio. Uhum. A gente está vivendo hoje, daí a Amanda deve ter escutado isso aí de algum amigo. Ó, agora com a IA ninguém mais vai querer gestor de tráfego. É a mesma coisa. Agora abriu aqui, não vai ter mais nenhum 1,99. Vai continuar tendo a maioria. Talvez um ou outro que esteja mais mal das pernas, com dificuldade de caixa, que não consiga passar, né? Mas por quê? Isso é a ameaça do novo entrante. O cara vai ter que criar os argumentos, né? Como é que ele vai criar? Uma loja. Exclusividade, vai mudar de fornecedor. Ó, agora é o seguinte, eu quero ter produtos que só eu tenho. Ele vai sair atrás, vai correr atrás. Pode ser atendimento. Eu sou um cara que eu não frequento muito, eu não gosto, Sim. né? Porque eu não gosto de ficar procurando, tal, não tenho muita paciência. Então eu sei que eu pago mais caro uma porrada de coisa. E tem cara que tá aberto Uhum. por isso e tá vendendo mais caro É. para mim. Então, Uhum. assim, o mercado, é muito difícil tu conseguir 100% do mercado. Não existe, né? No capitalismo não existe, porque as soluções elas vão sendo criadas. Se tu disser para mim que eu sei a resposta, eu não sou do meio. Mas não vai, em hipótese alguma, vai fechar tudo. Dá um exemplo legal aqui, ó. Você sabe que eu trabalho com cerâmica, né? Quando a Cassol abriu aqui em Criciúma, era o papo de todos os materiais de construção. Acabou para nós. A Cassol tem um baita de um preço, o estoque deles é super alto, eles parcelam em diversas vezes. Pô, todo mundo tá vendendo mais hoje do que quando não tinha Cassol, né? E a Cassol não entregou o resultado que a gente imaginava que a Cassol ia entregar. É verdade. Então, assim, o mercado ele se reorganiza e essas forças de porta elas mostram isso. Que agora eu tirei aqui da tela, né? Mas você tem ali, então, poder de barganha dos fornecedores, que é o que aconteceu. Olha, esse cara era fornecedor desses outros 1,99 e agora ele abriu uma loja. É o poder de barganha disse, ó, não preciso mais de vocês, deixa comigo que eu vou resolver. É isso que aconteceu. Então ele ficou muito exposto a um risco de um fornecedor. Por isso que a gente sempre tenta ter mais de um fornecedor nos nossos negócios, né? Outra coisa, aí eu vou trazer um exemplo legal para ti. Porque assim, legal a gente falar do negócio dos outros, mas vamos falar dos nossos, né? O teu negócio hoje você vende muito através de live. Você já passou um susto que foi um bloqueio numa das suas contas. Se o Instagram fecha no Brasil hoje, né? É um risco que eu tenho aqui também. Aonde que eu estou me garantindo? Estou me garantindo na minha carteira de clientes, fazendo um trabalho muito bom, captando lead, para dar tempo de eu me aprumar. Então, esses processos são importantes a gente saber. São riscos, né? Qual que é o meu desse risco que eu tenho aqui? Qual que é o poder de barganha maior que eu tenho? É o Instagram. Se o Instagram resolver cobrar hoje R$ 100.000 por mês para eu manter minha conta, talvez a empresa não fique aberta. Mas eles podem fazer, eles podem me fechar se eles quiserem. Então, essa reflexão, ela não é pra gente pegar e tem duas formas, né? Eu posso olhar para o risco ou eu posso olhar para a oportunidade aqui. No mesmo desenho. Eu tô querendo levar vocês para a oportunidade, que é o tema da aula. Né? A gente quer crescer. A gente não quer se proteger porque o nosso negócio tá todo mundo estamos ganhando dinheiro pra cacete. Agora vamos perpetuar aqui para ter 5 gerações de descendentes vivendo no nosso negócio. Não é isso que a gente quer, né? A gente está querendo crescer para resolver a nossa vida hoje. Então, é importante a gente olhar para o risco, mas o mais importante é a gente conseguir enxergar as oportunidades. E a oportunidade central dessa análise é a narrativa. Então, que começa escolhendo os canais de venda que a gente olhou na aula passada. Olha, se eu só tenho um canal de venda, eu tenho que ter mais. Preciso sair amanhã fazendo tudo? Não dá, né, gente? Eu também tô aqui, tô patinando, ó. Temos aqui Instagram, sempre os nossos novos clientes vêm no Instagram. Já tentei fazer, a gente já tentou fazer outras coisas. Mas pelo menos eu. Ah, já que não dá com os novos clientes, eu vou na minha outra alavanca lá, que são meus clientes antigos. A gente sempre trabalha. A forma de vender mais. Mas o ponto central é. Se eu sou dependente do Instagram, significa que eu tenho alguma referência, alguma autoridade no Instagram, então eu tenho que usar ela. A gente foi fazer uma palestra ontem, por quê? Por causa do Instagram.
Então a gente usa. Ah, pô, a Fernanda quer fazer um evento, vai negociar um espaço. A gente também fala, pô, mas eu tenho Instagram, eu negocio. Já que eu tô correndo risco, eu tenho que ter algum retorno, né? Então a gente tem que pensar sempre assim: tudo aquilo que a gente tem dessa interação se transforma em argumento de venda. Para ajudar vocês a construir, eu até vou botar de novo aqui, fazer mais exercício para a parte final aqui. Já tá, já a apresentação já terminou, tá? Mas a gente vai ficar no nosso debate. Olha só. Voltou? Tá aparecendo para todo mundo? Produtos substitutos. Eu tenho que saber explicar porque o meu vale a pena para substituir outro produto, já que se o meu for mais caro, ou para o cara não trocar por um produto mais caro, porque existem clientes que não estão preocupados com o preço do meu produto. Esse exemplo quase todo mundo já, né? Falei do Gabriel, falei da Thalita, falei do Juliano, falei do Neto. Neto eu não falei nesse ponto, né? Da Jéssica eu falei também. Henrique, só Falei. um comentário, né? Eu abri o workbook e fui acompanhando e alguma coisa eu fui respondendo. Aí vamos pegar o nosso caso, tá? Nosso, da Thalita, das meninas dos Estados Unidos. Daí tem ali tem negócio, se o cliente não comprar de você ou de um concorrente direto, o que ele faz? Daí tem a opção simplesmente não faz nada. A gente colocar que o indivíduo ele preferia continuar sedentário seria um produto substituto? O substituto, ele resolveu comer o bolo da Juliana. Tá. Ele disse, ah, eu vou ficar magro hoje. Quer saber? Esse bolo aqui tá delicioso. Não vou ficar. Olha só, vou dar um exemplo mais fácil. Esse é um negócio que tu tá falando uma escolha de vida, mas tu entende que a tua argumentação passa por isso? Sim, não, é uma das maiores, na verdade. Boa parte dos teus clientes vem disso, não é? Que tu É? atende que tu atende nos condomínios. O cara viu que tem alguém ali treinando. Pô, mas como é que funciona? O cara é sedentário, tem bastante cliente sedentário. Então é um Uhum. produto substituto, o cara ficar vendo um filme, etc. Mas eu vou dar um exemplo mais fácil de fazer: viagem. Você pode comprar numa agência de viagem, certo? Começa, eu vou viajar, vou primeiro na agência de viagem. Eu posso comprar direto. Eu posso pedir uma pessoa só para fazer um roteiro da minha viagem. Eu posso pedir para o chat GPT fazer a minha viagem. Eu posso não fazer a viagem que ficou muito cara. Ao invés de viajar, eu vou trocar de carro. É muito abrangente, mas você tem que olhar para isso. Tu começou a desenhar bem o teu argumento de venda agora, tá, Gabriel? Por que que tu é melhor do que treinar sozinho sem treino? Ah, tem acompanhamento individualizado, etc., com personagens treinos qualificados, blá, 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 blá. Por que que teu produto é melhor do que ficar em casa? Tem que responder fácil, né? Tu falou que tu fala isso, mas isso é ponto central. Se tu não está estruturado, a gente esquece, né? Esquece de falar. Eu tô dando exemplo porque assim, ó, eu fui fazendo reunião de vendas, e acho que foi ontem que eu percebi, cara, mas eu acho que eu perdi um pouco o meu roteiro. Meu roteiro que mais estava convertendo, eu perdi um pouco. A gente começa a pensar que as pessoas sabem o que que eu vivi, né? Nas outras reuniões, mas não sabe. Então, é um substituto sim, né? A tua visão ela tá correta. Talvez seja o principal, né? Aí tu tem que ter, da onde vem teus clientes? São clientes de primeira vez na Sim, academia ou são clientes que, né, ou que sim. se atentaram? Qual que é o perfil? É. No exercício eu botei como principal, sabe? Como se fosse o principal concorrente, substituto, o principal. É televisão. Então, teu É, conteúdo já o pode ser isso sofá. no teu Instagram. Aham. Já que tu tem essa percepção, né, tu tem um direcionamento de regiões, etc., tu pode trabalhar nisso, as vantagens de não ficar no sofá, né? De uma maneira mais inteligente que essa que eu te falei agora, uma maneira mais comercial. Mas quais são as vantagens de desenvolver? É o que vai ter que falar, a tua narrativa vai ser provavelmente essa, se essa é a tua fonte de novos clientes. A Thalita, por exemplo, vende para mais clientes mais jovens, né? Vai vender um pouco mais de estética, naturalmente. Acho que imagino, né? A Liliane já saiu, mas a Liliane vende para pessoas com uma idade mais avançada. Ela vende saúde, vitalidade, longevidade. Então, os argumentos eles vão ser diferentes para a gente ver como o mercado é grande, né? Mas tudo é substituto, né? O remédio é substituto do nosso serviço. Então, olha, você faz o nosso treino para não ficar velha tomando remédio, para não fazer cirurgia. É substituto. Só que tudo forma argumento de vendas. Isso que é o meu objetivo aqui. Dois objetivos dessa aula. Primeiro, a gente ter clareza do CAC, qual que é o custo de conseguir um cliente novo. Ó, já ficou claro, pô, gasta muito, eu tenho que trabalhar para renovar sempre.
Preciso não conseguir clientes novos? Não, eu preciso de clientes novos. Óbvio que eu preciso. Mas quanto mais eu trabalho os clientes da minha base, menos eu gasto na minha empresa para crescer. Segundo, tudo aquilo que interfere na concorrência, direta ou indiretamente, tem que ser argumento de venda. E aí, no fim do dia, eu tenho que vender o quê com esses argumentos de venda? Os três tipos de portfólio: o que gera caixa, o que dá previsibilidade e o que dá margem. De todos esses, o mais importante é ter uma boa narrativa porque dá previsibilidade. Pegou? Vou repetir mais uma vez. Então, para a gente fechar aí, Ô, Henrique, fala aí. depois, pode terminar, depois só quero fazer uma pergunta. Faz a pergunta então, que eu pensei que ia acabar, mas não tem problema, tô anotando aqui. Posso fazer? Tá. É, Assim, ó, eu e o Neto, a gente estava aqui conversando, né, na nossa primeira reunião ali, a gente já trocou uma ideia, que a gente contou sobre a carta ali, né, que a gente tem tantos mil pacientes que já passou ali pela nossa clínica, enfim, e a gente percebeu que dá para a gente mexer muito em cima daquilo ali e movimentar muita coisa. Só que em contrapartida, a gente agora começou a investir, né, na rede social, porque hoje a gente sabe que tem que estar ali, tem que estar com a cara ali, aparecendo, enfim. A gente começou com uma pessoa que tinha um valor mais baixo, era um investimento mais baixo que a gente estava fazendo, estava produzindo conteúdo, colocando as coisas ali, dando as direções para a gente. Mas depois a gente conheceu uma outra pessoa que veio com uma proposta diferente, um, não um serviço mais básico, assim. Consequentemente, isso aumentou o nosso investimento. Só que De posicionamento, não só no Instagram. é, Isso, né? é, Um serviço a mais, né? Junto. é que essa pessoa ela tem muitos contatos assim com mídia, enfim, né? No entanto, que ela já botou o neto para ir botou uma chamada no jornal ali da manhã de Santa Catarina, da NDTV, já veio aqui dar uma, uma entrevista também no jornal aqui local, apareceu já naquele balanço geral. Tem muita gente que vê, ela já está botando umas matérias para emplacar em jornal, rádio, enfim, ela está fazendo isso. Só que está sendo um gasto assim bem considerável. E a gente Tá. estava pensando assim, como é que a gente vai saber se realmente isso está valendo a pena? Que conta que a gente vai conseguir fazer? Mas a única conta que você pode fazer hoje é de você estar vendendo mais, a ocupação da tua agenda maior, que hoje já é bem cheia, né? A do Neto eu entendi que Pois é. ele não tem plano de agenda, ele só vai trabalhando os preços médios. Eu trabalharia ticket médio. Qual que é a média que o Neto faz por atendimento? Ele tem que aumentar o particular, essa visão, né? Aumentar o número de cirurgias, ou talvez o valor médio por hora. O Neto está faturando tanto, quantas horas ele está trabalhando? Eu faria nesse sentido. Deixa eu explicar um negócio aqui para o caso de vocês. Aí é legal para todos saberem aqui. É, existem duas coisas que são importantes no Instagram. Uma delas é a captação de clientes e outras pessoas saber que você existe. As pessoas têm que Uhum, saber que você existe, porque hoje, pô, se eu receber uma indicação aqui, vai lá operar o olho, vai lá no Neto. Pô, eu vou procurar o Neto no Instagram. E aí não pode estar sim. lá com o Neto com foto 2016. Né? Tem que estar atualizado. Aham, Então faz sentido você fazer esse trabalho que está sendo feito. Pelo menos vai deixar uma boa vitrine. tá. Porque essa ideia, eu acho que o problema de você, assim, para um prazo mais longo, não é gastar tanto com isso. Pode ser interessante agora, até isso aqui, o dinheiro vai vir mesmo de você trabalhar essa tua base de clientes. É muito mais rápido. Porque vai Uhum, acontecer que alguns caras que você não lembra mais, você vai procurar no Instagram, né? E aí vai ver que o Neto está dando entrevista na TV, etc. Que é um especialista. Isso dá posicionamento da autoridade para fazer cirurgias, essas coisas que são uhum, mais caras, né? sim. Mas assim, não é não seria o tema central hoje, como já está sendo feito, beleza, né? Aham, Sendo feito. A Thaís deu uma dica aqui, que é perguntar ao paciente onde que viu, né? Ó, sim. também sempre perguntar ao paciente quando ele consulta como ele chegou até o neto. A minha secretária sempre pergunta e coloca numa planilha. Coloca uma planilha. Uhum.
né? Então, Sim. uma forma mais manual também. Só que assim, Oi. o resultado ideal é que você tenha, olha, o seu preço médio. Ah, se eu conseguir vender, hoje eu estou tendo muito plano de saúde, etc, etc. Quero aumentar particular. Esse é o trabalho principal. Você tem que ver, pô, eu tô Aham. fazendo para isso, né? Para poder cobrar mais, para fazer cirurgias. Eu faço 10 cirurgias por. Faz um monte ali, né? Eu vi no Instagram, faz bastante cirurgia. Mas faz ali por dia, né? Mas quantas cirurgias tu faz por mês? Tem que aumentar. Aí tu bota meta. Botar meta, tu dilui isso no custo. Que é muito difícil. Ó, hoje Tá. eu tava na discussão aqui, a Fernanda tava braba. Ela tava braba hoje. Porque ela não participar da outra palestra, ela quer contratar mais um cara para filmar. Pô, eu tava bravo. Pô, não, mas você não dá dinheiro. Você não dá. Qual o retorno? Né? Aí Tá. hoje não chegamos num acordo. Acho que eu tô até enrolando aqui para não ir para casa. Porque eu vou ter um problema quando chegar, acho. Mas assim, Aham. é, a gente tem que ter algum indicador. Ou seja, número de vendas. Mas pega um simples. Ah, pô, até minha Aham. secretária anotar, eu acompanhar. Talvez pega ali. Ó, eu faço quantas cirurgias por mês? Tá, eu tô fazendo quantas? Aí tu vai medir o trabalho da pessoa. Olha, É, eu a tô gente fazendo cirurgia. acredita que é um, a gente acredita que está sendo assim, a gente está plantando e a colheita vai Vai vir. chegar, né? É, a gente crê que vai, talvez agora tá um pouco, vamos botar assim, pesado, mas esse posicionamento que a gente está tentando criar vai vir o retorno, mas até não vir, às vezes é difícil a gente Mas, entender isso, né? É ô que é Isa, uma, pode falar, Neto. como a gente tem uma base de clientes muito grande, porque a clínica tem muito tempo, eu consigo, o que eu consegui notar, assim, né, não, é algo no feeling, não tem uma métrica, mas foi de os pacientes começarem a ligar ou mandar mensagem e me procurar, não procurar um atendimento, É. não um horário. Ah, o horário está vago, eu quero ver, né? Já aconteceu algumas vezes a secretária vir falar comigo, não, o horário está cheio, a agenda está cheia, mas esse aqui, olha, ele queria consultar contigo. É Isso autoridade. tem isso é o que eu tenho notado que trouxe o resultado. Ah, mudou a quantidade de pacientes que eu atendo? Não, porque a agenda já está muito cheia. É, Mas mudou o que eles estão procurando. Eu não sei se isso dá para medir, entendeu? é Não sei se tem difícil, cara. É valor. difícil tu medir. Isso aí vai ter que É, diluir. Vai ter que fazer o seguinte: pega um percentual da agenda, vai travar para atendimento particular. E aí tem que, ó, se eu atendo hoje, na média, 30% dos meus atendimentos são particular, eu quero levar para 40%. Eu estou fazendo vários esforços para fazer isso. Lá na frente, quando tu tiver muito tempo fazendo isso, tu vai conseguir medir, entendeu? Aham. tá. Mas tem coisa que você nunca vai dar. Esse caso é que, pô, a Fernanda quer gastar um dinheiro para fazer um vídeo melhor da palestra. Não acho Uhum. que. Pô, como é que eu vou Vai fazer medir isso aí. isso? Não vai. Essa é uma discussão só de. A minha discussão, eu tô me agarrando no processo. Eu acho que tem que ter três orçamentos na minha mão, não posso aceitar um só. É isso que eu tô. Vamos analisar. Pelo menos eu tenho que ter o processo e ganhar um tempo. Entendeu? Mas Aham. assim, gente, o ponto central é assim, não vai dar para medir tudo, a gente não pode querer controlar tudo, nossas empresas são pequenas, nós temos que escolher as brigas que a gente quer. Agora, tu não pode contratar um curso sem direção. Pô, tá gastando, tá pesado? Como vai se pagar? Ah, vai se pagar se eu tiver mais atendimento particular, ponto. Quantos? Quantos por dia? Aí tu tem que Uhum. sentar, pegar a tua agenda e ver quantos tu faz por mês. Se tu faz 100 por mês, tu quer fazer 180 e esses 180 vai pagar essa conta. É a mesma coisa que eu te falei das horas que você faz. Lá na frente, daqui a pouco você tem a agenda inteira cheia. Então tu tá plantando, mas tu tá sem direção. Então, pô, bota essa direção. Ajuda. Outro ponto. Se tu abordar a tua base e falar que o doutor Neto está com a agenda, etc., quer antecipar, qualquer coisa que é, ou ofertar no WhatsApp, mostrar novidades de cursos que você fez, ou no próprio Instagram, vai começar a pintar negócio. Porque se você não fala, não pinta negócio. Tem que conversar com as pessoas, tomar um café, né? Hoje fui tomar café com o pessoal ali, daqui a pouco surge uma indicação dali. Então, Aham. faz parte desse relacionamento. Você tá aqui, hoje ele tá sempre falando aqui com a gente, e tal. Pô, daqui a pouco alguém pergunta de a cirurgia para retirar o óculos, o cara lembra. Então, quando tu vai medir isso, Neto? Nunca, nunca. Uhum. Entendeu? É muito difícil assim, o caso que tu sabe exatamente. Então, bota isso no curso, mas traça um objetivo de mudança, de crescimento, um desafio, né? E vai trabalhar bastante coisa. Com o passar dos dias,
tu vai começar a perceber que, ó, esse esforço que eu tô fazendo tá dando mais resultado que esse outro. Aham. Mas Então assim, tá. eu trabalharia. A gente não fez a nossa reunião ainda, né? Mas eu acho Sim, que, ó, o caminho pode continuar fazendo, que tem que deixar atualizado ali, da autoridade. Não sei se isso vai ser um custo para sempre, entendeu? Acho que isso é um sim. investimento para agora. Investimento para agora para Uhum. deixar atualizado, deixar legal. Mas a Thaís trabalha bastante com isso também, ela deu uma boa. Ó, Eu queria dar uma fala aí. faladinha aqui sobre que a minha secretária pergunta, né? E aí, no final do mês, sempre aparecia que as pessoas vinham pelo Insta, tipo, 90% pelo Insta, 10% pelo site, né? E indicação sempre lá embaixo, assim, 23 do Insta, 200 desculpa, 23 de indicação e 200 do Insta. Só que quando eu atendo paciente pela primeira vez, eu sempre pergunto, como que você chegou até aqui? E a maioria fala, mas a fulana que veio. E aí eu cheguei à conclusão de que a pessoa veio indicada. A indicação ela ainda é o que vende, mas ela Uhum. vai lá me seguir. E aí, quanto mais vezes eu apareço para ela e fico na cabeça dela e aparece ali, ela toma a atitude de marcar, né? E esses dias aconteceu isso comigo. Eu tô precisando fazer um ultrassom e aí eu não tenho tempo, né, de fazer o tal do ultrassom. E aí apareceu uma vez na televisão do tal do ultrassom para endometriose. E aí eu ouvi minha amiga falando, eu peguei, cliquei e marquei com ela. Assim, ela é radiologista, eu teria que ligar para a Unimed, então, ela apareceu para mim, né? Então eu acho que não vai ser um dinheiro perdido jamais, até porque vocês estão se postando pela primeira vez. Mas é difícil de mensurar, mas eu acho que o neto tem que perguntar sempre que é a primeira consulta e fazer uma anotação breve em cima, porque daí ele vai ter uma noção melhor, mas a secretária também tem que perguntar, porque daí você consegue mensurar se está vindo mais do Google, por exemplo, do site, ou se vem mais do Insta, né? Porque daí são mensagens diferentes. Tipo, quando Aham. entra pelo Insta, vem oi, pelo Insta, e quando entra pelo site, aparece oi, vim pelo site, né? Então isso já consegue Aham. mensurar, por exemplo, para mim, quanto que vem do marketing e quanto que vem do Google Ads, né? Então isso é legal, mas vai dar certo. Tô gostando bastante do movimento de vocês, tá bem legal. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí, gente. Não dá para controlar tudo, mas Hum. é um ponto aí de vocês trabalharem. Mas Show. fechou, gente. Quero só Muito recapitular. obrigada. Então, o objetivo da aula foi aprender a mensurar CAC, né? Então, qual é o meu custo? Ou uso as minhas horas, uso os investimentos, divido isso pelo meu número de novos clientes. Pelo menos a conta simples. Beleza? Horas que eu gastei, quanto de dinheiro eu gastei, divido pelo meu número de novos clientes, para entender quanto que eu gasto para adquirir novos clientes no mês. Segundo ponto, tudo aquilo que interfere no meu produto tem que transformar em argumento de venda. Produto que substitui o meu, eu tenho que saber me defender, né? Saber na minha própria venda contornar essa objeção. Produto que é novo entrante, né? Que pode me substituir lá na frente. Os clientes, eu tenho que conseguir ter argumento para a argumentação de preço dos clientes. Os meus próprios fornecedores, né, que têm poder sobre mim, eles também podem se tornar argumentos. Então, tudo aquilo que me afeta e afeta os meus concorrentes tem que se tornar uma narrativa. Tem que se tornar uma parte da tua venda, né? Que esse exercício que a gente fez sobre venda, etc. Beleza? E qual que é essa narrativa? É a venda desse portfólio direcionado, que principalmente a gente fala que é o mais importante para você conseguir crescer com tranquilidade é focar em previsibilidade. Previsibilidade é um processo de vendas e recebíveis, né? Saber como vender e saber como ter recebível. Além disso, a gente pode ter um produto que gere caixa para quando a gente precisa e um produto que gere margem para a gente ganhar um dinheiro a mais. Que é bom ganhar um dinheiro a mais, né? Todo mundo gosta, né? Um dinheiro inesperado aí que vem um dinheiro a mais. Beleza. Mas quando vem esse dinheiro a mais, ele não pode atrapalhar a minha previsibilidade. Então, o nosso tema é esse. Tem que saber quanto custa o meu cliente, para saber também trabalhar cada vez melhor ele com uma narrativa. Tem que saber empurrar para o meu cliente e não deixar que ele puxe o que ele quer. Não, olha, para você o bom é esse serviço aqui. Para você, bom é um pacote de emagrecimento com 6 consultas no ano. Porque aí a gente vai acompanhar certinho, não vai desviar disso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Beleza. Por quê? Porque senão o cara pode substituir por outra coisa. Então você já garantiu, já trabalhou a narrativa ao longo do mês. Ou vai que ele teve o resultado de emagrecimento antes, né? Agora ele já está o ano inteiro aí trabalhando contigo. Outras coisas vão ser positivas. Beleza? E parte final, previsibilidade do nome do jogo. Sempre que a gente conseguir trabalhar com isso, vai ser mais fácil de crescer e tomar atitudes de custos. Beleza? Fechamos, gente. Mais alguma dúvida? Não, né? Então tá bom. Chegou a família daí do Neto, é chamar pra gente ir embora aí. Gente, Deus abençoe a todos.
Tchau, tchau. Precisando de mim, tô aqui disponível no grupo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.